Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, conta pra gente o que foi essa semana de Main Event na WSOP. Semana passada tivemos aquela entrevista fantástica com o Sérgio Prado, que contou pra gente tudo a respeito da transmissão. E agora a gente tá podendo conferir nessa semana fantástica. Essa é a nossa Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo acabou para algumas pessoas, para nós do poker não acabou, muito pelo contrário, ela tá apenas começando. Como é bom ver transmissões da ESPN que estão ao vivo, né, com aquele velho delay de 30 minutos para o mundo inteiro, com os dois idiotas lá, com os dois idiotas daqui comentando, os dois idiotas de lá narrando, porque eu me divirto com o Ari, apesar que o Ari tem que ser preso com as piadas dele. Cara, as piadas dele são maravilhosas. Aliás, Ari Aguiar já está convidado pro PokerCast. Nós já combinamos a vinda dele para cá, então essa aí não precisa pedir. Ontem Leonardo Cansado falou comigo, pô, você tem que levar o Ari. Eu falei, velho, já tá convidado e já tá vindo, tá louco, como não trazer? Tá louco, não tem como, apesar que ele tem que parar de contar piada no ar. Eu concordo com o senhor, Ele pode contar piada no nosso grupo de WhatsApp, né, Lance? Pode, lá ele pode. Exatamente, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, você manda uma mensagem falando, ô Calil, me adiciona, meu nome é tal, eu sou da cidade tal. É no 031 97518 9609. Tá na descrição do programa aí o nosso endereço. E para falar com a gente nas redes sociais, Lanzinha? Manda e-mail pro pokercast@gruposuperpoker.com.br, @superpoker com a hashtag no Twitter SuperPokerCast, no Facebook também com a mesma hashtag. E lembrando também que tem uma forma certinha de ouvir podcast. Acho que ainda vale a pena insistir. Exatamente, Lanzinha. O jeito melhor de você ouvir o nosso podcast e todos os podcasts da Podosfera, Lanzinha. Podosfera, que isso, hein? Bonito, hein? Então foi longe, hein? Fui longe. Eu tô lendo algum livro de geografia. Só de português. Só português? Exato. Okay. Aliás, vamos chegar nas dicas da semana, onde eu vou pedir uma dica fantástica. Mas a Podosfera brasileira tem muitos podcasts legais. Tem o Nerdcast, tem o Nigel Goodman, tem o Decreptus, tem um monte de coisa legal. E tem o PokerCast, então baixa aí um aplicativo para você ouvir no seu telefone e ouça via aplicativo, é sempre a melhor forma de ouvir o podcast. Sempre a melhor forma. Sempre a melhor. Google Podcast. Google Podcasts. Ou podcast normal, que é o podcast da Apple. É isso? É isso. Apple. É Apple. Exatamente. Eu tenho uma mania de falar Apple de vez em quando. É muito feio, o Apple é muito feio. Já que nós já entramos na nossa sessão de falinhas, vamos lembrar hoje a nossa entrevista sensacional, que em matéria de sessão de falinha, história para contar, ele tem, hein? Cara, sem dúvida nenhuma, esse podcast hoje, ele consegue escrever uma página das histórias, das melhores histórias do poker brasileiro. Sem dúvida nenhuma, Vini Marques, um dos grandes contadores de história, grande jogador, um cara que tem uma percepção diferenciada do jogo, uma vivência de poker live, e ele vai falar disso tudo, nas duas etapas. Que também é um cara que veio do xadrez, né? Exatamente. E ele vai contar tudo a respeito de histórias pra gente. Vale a pena a gente dizer o seguinte, essa entrevista, ela é uma de 3 entrevistas. Uma entrevista com o Vini Marques, que a gente gravou, na verdade eu fui pra casa dele, a gente ia gravar uma entrevista com os dois contando a vida deles. Política, Vini Vitão. Futebol, Vini Vitão, política, futebol, criação na Argentina, vinda pra São Paulo, bets esportivos, aquelas histórias todas que a gente quer ouvir, quer que eles contem. O Vitão teve uma emergência, precisou sair, mas o plano já era fazer uma entrevista com os dois, depois fazer uma entrevista individual com um e com o outro. Eu acabei fazendo uma entrevista com o Vitão, que tinha que sair para narrar o Masterminds, e essa entrevista durou 2 horas, e ela só termina porque ele tinha que sair para narrar o Masterminds, porque tinha história pra gente contar ali, tinha história pra gente só entregar pro Rodolfo e falar assim, velho, edita isso até o final do ano aí, tá tudo certo. Estamos resolvidos de podcast. Tá tudo certo. Então bati esse papo fantástico com o Vinão, e as outras entrevistas provavelmente a gente vai fazer de tudo pra fazer agora no torneio de equipes, ver se eu tenho entrevista marcada pra São Paulo agora no torneio de equipes, Lozinha. Ainda bem que o senhor trabalha pra gente. Exatamente. Porque se dependesse de mim, eu treinava ruim. Não, só tô falando da minha meia-culpa, o que o Gui faz aqui é inacreditável. Muito obrigado, Lanzinha, pelo reconhecimento, agradeço e muito me alegra isso. Aí eu dou moral pra ele nas apostas, deixo ele ganhar um dinheiro e tal, fica tudo certo. Aliás, que tá um sonho a aposta, hein, Lanzinha? Não tá não. Cara, nós temos um áudio, né, cara? Legal, né? Temos um áudio legal, cara. Vamos começar pelo áudio do Mavica, cara. O Mavica fez uma mesa final do torneio de equipes lá, a gente falou dessa mesa final. E eu liguei pra ele e falei, cara, ô Mavica, me manda um áudio contando a parada, velho. Me manda um áudio de 2, de 5, de 10, de 15 minutos, do tempo que você quiser.
E ele me manda um áudio bem tipo aquele do Cavalito, cara. Me manda um áudio de 7 minutos, contando tudo a respeito desse evento que ele jogou e que eles fizeram mesa final, ficaram na 5ª colocação. Então fiquem aí com esse fantástico áudio do Mavica. Fala, amigão, tranquilo? Vou falar aqui rapidinho. Tô me encaminhando lá pra passar no Starbucks, comprar um café e depois vou direto lá pro dia 2. Aí eu tô aproveitando falando aqui. Então tá com o som do cassino do fundo. Se estiver muito ruim, me fala que depois eu faço de novo. Bom, enfim, vou falar rapidamente assim o que foi chegar lá e o que foi o torneio. Não sei se você sabe, eu me mudei para Portugal. Então eu saí do Rio, estou em Portugal e lá basicamente eu estou vivendo de cash. Jogo cash 5 vezes por semana no cassino. E eu tinha ganho uma vaga para jogar um main event esse ano. Um sit and go que a gente fazia no Rio. E antes de ir para Portugal eu já tinha garantido a vaga. Então eu peguei essa vaga, voltei e fui jogar um main event. Então, na verdade, eu não tinha feito nem reta. Eu tinha vindo para jogar cash game todos os dias e o main event. E aí um amigo meu das antigas do Rio de Janeiro, o Gabriel Neto, ele não é profissional, ele não vive disso, mas ele é malandro de jogo, sabe? Ele joga há muitos anos, desde 2006, 2005, alguma coisa assim, sempre jogou. E aí ele também pegou essa vaga lá no Rio e a gente acabou vindo junto, ficamos no mesmo quarto. E ele tinha feito uma reta para ele jogar e nessa reta dele tinha o tag team. E ele precisava de alguém para fazer a dupla com ele, para ser válido. Então ele me chamou, eu aceitei na hora. Falei, vambora, e aí foi. E aí, assim, acabou casando bem, porque eu sou um cara muito mais tight, ele é um cara meio lock, assim, sabe, joga bem pra frente, meio que empiricamente, sabe, é malandro de jogo, mas não tem a técnica de estudos e tudo isso, então acabou casando bem, porque, por exemplo, no começo do dia, que é uma coisa mais deep, mais parecida com o cash game, eu joguei, depois ele assumiu, aí quando chegou, por exemplo, perto da bolha, eu voltei, que tem aquela coisa de pressão, de CM, de dominar o stack, eu voltei, então joguei mais ou menos umas 2, 3 horas ali, aí depois que estourou a bolha, ele falei, Gabriel, volta e mete bala, agora vamos para dentro. E aí ele jogou até quase o fim do dia eu assumi novamente, e aí fomos fazendo isso. Quando um se sentia cansado, o outro entrava, quando um tomava uma bad beat, ou perdia um pote muito grande, psicologicamente podia abalar a mão seguinte, o outro entrava. Então a gente foi fazendo dessa forma. Mais ou menos em 18 left eu voltei a assumir e levei até a mesa final. Na mesa final, a nossa ideia era que eu jogaria até terem 7, ele reassumiria e eu voltaria no heads up. Acontece que ele estava em dócil para entrar também, entendo isso, óbvio, claro, querendo jogar, e quando tinha um 9, a mesa final não oficial formou com 10, e aí com 9 demorou muito tempo cair alguém. E ele começou a ficar preocupado, pô, será que eu não vou poder jogar a mesa final? Aí eu falei, não, Gabriel, entra aí e joga. Então ele entrou com 9 e a gente ficou voltando a revezar. Hora um, hora outro. E assim, em relação à mesa final em si, apesar de não ter nenhum rosto tão conhecido, eu vou te falar que tinham umas 5 pessoas lá que eram muito boas. Tinha uma lourinha lá, a Lori, ela tem, sei lá, uns quase 3 milhões de premiação já em live. Ela é jogadora de cash, ela é muito agressiva, ela é muito boa. Se eu não me engano, ela já tem um WPT também. Ela estava lá, tem um outro alemão que era muito bom, que foi o cara que ganhou junto com a Indiana. O cara jogava muito bem.
O alemão que ficou em terceiro era muito bom. O japonês que ficou em segundo, que era a equipe japonesa de 4, mas praticamente só ele jogava. Pelo que eu fiquei sabendo, ele jogou muito bem, ele entrou chip leader, então ele fez valer o stack dele, jogou muito bem como chip leader. Eu fiquei sabendo que ele é jogador de online, então tinha pessoas muito boas. Tem um garoto que ganhou o Colossus 2 anos atrás, jogou muito bem também. Então, assim, apesar de não ter nenhum rosto tão conhecido, foi uma mesa bem forte. Tinha uma dupla, que era uma dupla bem ruim, assim, de gorila mesmo, sabe? Inacreditável as coisas que os caras faziam. Não sei se eles eram tailandeses ou alguma coisa assim. Se jogasse um cipó lá, eles se divertiriam a tarde toda. Mas era a única. O resto, todo mundo era decente para muito bom. E aí, cara, e a gente só vê que a ficha cai depois que acaba tudo. Porque no momento dali da mesa final a gente não percebe assim que a gente está fazendo história, né? Que, que para o Brasil isso é um marco assim de a quantidade de mesas finais que o Brasil tem, de braceletes que a gente tem, para a quantidade de jogadores excelentes que o Brasil tem, é uma coisa ridícula, assim. Porque o Brasil domina o poker online mundial, domina o PS, e não é possível que a gente tenha tão poucos braceletes em relação às outras pessoas. Mas eu e a gente jogando ali a mesa final, a gente está fazendo parte dessa história, tentando alguma coisa para o Brasil, mas a gente está ali na adrenalina, né, concentrado, focado, apesar das centenas de mensagens que a gente veio recebendo durante a mesa final e antes disso. Mas a ficha só cai no final, né? Que a gente chegou tão perto realmente de um bracelete. Dá aquele gostinho da gente se lamentar, mas também faz parte, né? Ninguém entra num torneio de pôquer achando que todo torneio que jogar vai cravar, vai ganhar um bracelete. É porque realmente a gente chegou muito perto, então dá aquele gostinho amargo. Mas é isso, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa que eu possa te responder aí, me fala. Valeu, um abração, parabéns pelo trabalho. Esse é o sensacional, sempre elegante e mágica. Um gentleman. Foi brilhante nas colocações. A reta final do comentário ali. Sensacional, cara. Brilhante. Isso aqui, brilho de mágica e que tá morando em Portugal, como ele mesmo contou, cara, que fantástico o áudio dele, que capacidade de contar a história. Brilhante, cara. E temos mais? E eu contei pro Mavica o orgulho que eu tenho de fazer parte do livro dele. Ele ficou super feliz com isso aí durante as nossas conversas. Tomara que ele brilhe aí nesse resto de WSOP. Mas e aí temos também um áudio do Renato Caneoia, o que conseguiu o resultado Giant, mandou pra gente um áudio e já tá convidado para vir aqui fazer uma participação no programa. Ficamos então com o fantástico áudio de Renato Caneoia, que conseguiu um dos maiores resultados do Brasil na WSOP desse ano. Cara, esse torneio, tem alguns detalhes desse torneio que talvez vocês não saibam, né? Ele é um torneio de 5 flights, então são 5 dias que acontece desde a primeira semana da WSOP, custa $365 e o jogador pode dar quantas entradas quiser. Só que acontece que você começa com 25 mil fichas e são 20 minutos de blind, o que no live pode se configurar como um torneio hyper, né? Entre turbo e hyper ali. Dependendo até da mesa, porque a gente joga em 10-handed, no primeiro dia a gente joga em 10-handed, ele é meio que um hyper, assim. Então joga-se muitos níveis até você passar por dia 2. E para você ter ideia, começa com 25 mil fichas e o dia acaba no blind de 24 mil. Ou seja, no flight que eu joguei, eram mais ou menos 1.100 jogadores e passaram 63 apenas, com a média de 15 blinds. Então, eu passei com 30 blinds por dia 2. Então eu tava com a minha
a quantidade de fichas que eu tinha, mesmo sendo short, era muito maior do que a média, e isso me ajudou bastante, né, durante o torneio. E tem uma vantagem bem grande desse torneio, que é a galera que, cara, é o torneio mais barato da série e tal, então tem bastante recreativo mesmo. E lá na reta final isso faz diferença, né? Aconteceu que eu joguei o quarto flight e eu consegui passar com um tiro só. Eu só dei uma entrada nesse torneio. Eu ensaquei 900 mil fichas, que no dia 2 voltava no blind 30k, então eu tinha 30 blinds. E passaram 524 jogadores pro dia 2, já ITM, e eu era o 35º stack, ou seja, eu tava gigante mesmo, assim. No dia 2, que foi depois da quinta sexta-feira, então foi num sábado, o dia 2 ele é um pouco diferente, é de 40 minutos de blinds. Isso foi uma surpresa, na real, eu não sabia disso. E eu já tava, cara, eu já tava com uma vibe muito boa pra esse torneio. Quando eu registrei nesse torneio, o Cavalito falou assim, cara, esse torneio tem a sua cara, velho. Sabe, antes de eu passar pro dia 2, isso. Muito louco. E depois que eu passei pro dia 2, o Bruninho, o Kawaguchi, falou assim, cara, esse torneio tem a sua cara, mano. Tem muita cara de você chegar nesse torneio. E mesmo com 500 left ali, tá ligado? Beleza, então eu passei pro dia 2, que foi num sábado, o dia 2, e por uma coincidência, né, do schedule, da agenda que a gente tinha, o Danilo, que é o meu mind coach, o Danilo Rentinski, instrutor do Método de Rose e tal, ele chegou alguns dias antes, uns 3 ou 4 dias antes, eu acho. E ele chegou bem na metade da nossa viagem. Ele veio para cuidar da nossa rotina, da nossa alimentação e das nossas práticas do método. Então, todos os dias aqui a gente está praticando. Ele tá indo ao mercado, ele está cuidando de todo esse lance para a gente. Inclusive, dinner break, a gente volta, tem comida preparada e tudo mais. E ele chegou num momento assim que eu já estava, acho que 10k no ferro, e a vibe já tava baixando, né? Porque depois daquela coisa de novidade, logo que você chega. É mais ou menos parecido com pensar uma série tipo Scoop, assim, que são 3 semanas, são 2 semanas, Scoop, 2 ou 3 semanas, 2 semanas e alguma coisa, que chega mais ou menos na metade ali, a energia começa a baixar, sabe? Então, foi estratégico que ele viesse da metade pro fim, e que viesse até acabar o main event, né? Então ele chegou uns 3, 4 dias antes do dia 2, e ele já percebeu que a vibe estava diferente do que seria o ideal. A gente já fez algumas coisas para essa vibe toda mudar. E aí a gente chegou no dia 1, no dia 2 do torneio com uma energia totalmente diferente, com uma pegada totalmente diferente para já acreditando, né, que era possível, mesmo sendo um torneio turbo, que eu tinha muita edge, que a única coisa que eu posso controlar são as minhas ações e tudo mais. Agora, falando um pouquinho mais do dia 2 em diante, como eu já havia falado, passaram 524 jogadores. E, cara, stack curto sempre ali, né? Em algum momento eu subia para 30 blinds, 40 blinds, mas logo o blind já subia, e aí eu caía para 25 blinds e tal. E mais ou menos lá para uns 20, não, para uns 100 left, desculpa. Lá para uns 100 left eu consegui arranjar uma dobrada, que inclusive é uma mão que tá na mão do Super Poke, do 1 e 8 ali, que eu consegui ganhar um pouco mais de fichas e tal. Mas é incrível como a postura e como a nossa mente trabalha em relação a todo dia do torneio, muda completamente a forma que a gente age. Porque eu entrei no dia 2 acreditando que eu ia chegar no dia 3, que configurava
então a mesa final, né? Então, dia 2 a gente jogava até formar a mesa final. E eu fui, cara, acreditando 100% que isso tinha muita chance de acontecer e eu tava sentindo por dentro que isso ia acontecer. Então, eu procurava todas as formas de fazer com que eu ganhasse mais fichas. E não todas as formas que fizesse com que eu não caísse do torneio. Ou que eu não achasse um cooler. Sabe? Que são coisas que você não controla. Ou até em questão de medo de cair do torneio. Coisas assim. Bom, se você tem medo de... Você tem medo de perder, você provavelmente não vai ganhar. Né? Você só não vai perder. Ou vai perder mais lá pra frente, sabe? Então foi bem importante essa questão, assim. E como eu tô me alimentando muito bem, como eu tô fazendo as práticas do método bonitinho, dormindo bem e tudo mais, tudo isso fez muita diferença, inclusive pro fim do dia 2, né? Até o fim do dia 2 ali, cara, eu tava inteiraço. Era bem óbvio, assim, que eu era o melhor jogador da reta ali, com pelo menos 20 left, assim, e com a postura de quem que ia ganhar o torneio, sabe? E aí, beleza, eu runei, óbvio, né? Tiveram algumas mãos que eu acertei, teve um 4 e 3 suited que eu chovei 10 blinds no cara, que era Nietzsche, ele tinha Ice Rei, eu ganhei, coisas assim. Teve um Ice também que um cara abre de EP, uma moça chova uns 8 blinds, eu dou call de Ice, coisas assim, né? Que acontecem em qualquer torneio turbo. E também, como era torneio turbo, a maioria das mãos eram resolvidas pré-flop, o que me ajudava muito, porque a única coisa que era meio que, vamos dizer assim, diferente do online, é que eu tinha que olhar o stack da pessoa e mais ou menos contar. Então, cada intervalo de mão eu sempre dava uma olhada ali para saber mais ou menos quantos blinds os caras tinham, para saber o que eu tinha que fazer com o meu range, porque essa parte pré-flop é bem trabalhada em mim. Eu sou acostumado a jogar torneios turbos, então é bem difícil cometer um erro grosseiro assim nessas retas. Do dia 2 pro dia 3 foi de um dia pro outro, foi do sábado pro domingo. A gente jogou até formar a mesa final, acho que era mais ou menos 1 da manhã, alguma coisa assim, meia-noite e meia, 1 da manhã. E aí eu voltei pra casa e pude dormir até o torneio, acho que eu voltava às 2, pude dormir até umas 11h15, pratiquei às 11h30. Meio-dia e meia eu acabei a prática e eu e o Cavalito ficamos conversando e discutindo sobre a configuração da mesa e a melhor estratégia para a mesa. Inclusive o Cavalito foi fundamental, assim, porque quando estava 27 left, tinha 3 mesas, ele estava ali pegando informações da mesa do lado. E aí, quando formou a CMFT, ele já tinha informações dos caras. Então, eu tinha informação de muita gente que eles não tinham informação de mim. E, inclusive, ajudou muito para a mesa final. A gente, então, tomou um café da manhã, de manhã, depois de ter praticado o método, já ter tomado banho e tudo mais. E a gente viu quais eram os melhores spots, quem eram os jogadores que provavelmente estariam mais pressionados e os jogadores que eram, vamos dizer assim, mais perigosos em relação a jogar potes grandes. E aconteceu que os dois jogadores à minha direita eram esses jogadores, que eles estavam maiores e que também tinham menos medo de cair do torneio, o que me ajudou bastante, né? Eles estavam na minha direita. E bom, eu comecei o dia 2 com o dia 3 com a mesa final com 57 blinds. O segundo maior em fichas tinha 42 e, cara, tinha uma galera com menos de 10 blinds, assim. E boa parte deles tinha em torno de 20. Então eu consegui dar bastante raise fold. Toda hora que alguém dobrava, que alguma coisa diferente acontecia, eu já colocar na minha cabeça qual que ia ser a nova estratégia da mesa.
E foi dessa forma o torneio inteiro, a mesa final inteira. Eu acho que eu joguei super bem a mesa final, acho que eu tomei as melhores decisões mesmo. Inclusive um spot que eu dei um tribet no cara que não passou, eu acho que era o melhor spot para eu pegar, com as blockers boas e tal. E inclusive o meu mindset estava tão bom e a minha postura estava tão boa que quando eu caí do torneio eu estava feliz. Porque era simplesmente a situação onde eu tomei todas as melhores decisões que eu considero para aquela mesa. E outra coisa também que é bem relevante, que passa pela minha cabeça, assim, nesses momentos que eu tô com um mindset muito bom, é que, cara, pegar a mesa final são 9 jogadores e cravar um torneio tem que ter uma run diferente, né? E para eu ganhar um bracelete um dia, claro que a diferença de eu ficar em quarto colocado e cravar o torneio em termos financeiros e de mídia, inclusive, de imagem, ela é gritante. Mas, cara, essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui para jogar uma temporada completa e já consegui chegar numa mesa final assim. A única coisa que eu tenho que fazer é me colocar no spot de ter mais oportunidades de pegar mais mesas finais. Porque dessa forma, uma hora eu vou cravar o torneio, sabe? Então, cara, tô bem contente mesmo com o que aconteceu. Acho que tô bem lúcido, assim, em relação ao que muda, ao que não muda. Assim como quando eu cravei o T-Cup, cara, eu dei uma entrevista pro PokerStars e falei, cara, o jogador de um dia antes de cravar o T-Cup e um dia depois, ou alguns minutos depois de cravar o T-Cup, cara, o jogador é o mesmo, cara. Isso não muda, sabe? O que muda? Que os outros veem de você. Ou mesmo a sua autoestima. Mas o que você tem de conteúdo não muda. Então, pra mim é a mesma coisa. Quando um jogador ou alguém nos corredores vem e fala assim, parabéns, não sei o que, tal. O que eu interpreto disso é o seguinte, cara, é mais um passo, é mais um degrau que eu subi em direção aonde eu quero chegar. E eu já sabia, eu tô vendo a escada, ela tá ali, os degraus estão ali. Eu sei que quando eu subir aquele degrau, eu vou ter uma visão diferente. E tudo bem, eu já sei que isso vai acontecer. Assim como quando eu cravar um torneio, quando eu ganhar um bracelete, isso também vai acontecer. O assédio vai ser diferente, o jeito que as pessoas me veem vai ser diferente. Mas a pessoa, o Renato Caneóia de dentro ali, ele não muda. Então, eu acho bem importante assim ter essa visão, porque quando essa explosão acontecer, muitas pessoas podem acabar, né, perdendo um pouco a linha ali, e eu acredito que isso não vai acontecer comigo, sabe? Bom, mas é isso, acho que deu para falar bastante, e quando a gente tiver outra oportunidade aqui, de repente num podcast, se rolar no futuro, a gente conversa mais. Se tiver alguma dúvida, conversamos aí. Fechou? Obrigado, Calil, pela oportunidade, pela abertura aí no canal de vocês. Eu vou ouvir o podcast de vocês, inclusive, para ver o que teve de conteúdo ali depois dessa FT. Valeu? Obrigado, até mais. Muito obrigado também, Renato. Sensacional, fantástico poder falar com esse monstro do game que meditou ele, o Danilo, o PokerMind Coach, e o Cavalito mandando vídeo o dia inteiro deles preparando, café da manhã dos campeões e tal, não sei o quê. Que delícia, né, velho? Quarta colocação rendeu a ele $91 mil quase. E, Lanzinha, vamos começar já para a cobertura dos nossos eventos, né, cara? Vamos dar aquela passadinha, então.
Finalizando o evento 6, que era o Giant, com 8.920 entradas, no limit holding. Exatamente. Quem ganhou foi o Jeremy Perrin, norte-americano, ganhou $251 mil e o seu primeiro bracelete ganhou de Luiz Vasquez, também norte-americano, o Heads Up, Lanzinha. Evento 11, agora Omaha, PLO Giant, $365, 3.250 entradas. Cara, quando a gente fala Giants, são Giants mesmo, né, velho? 3.250 entradas no evento de Pot Limit Omaha, um negócio impressionante. Quem ganhou foi o Tim Andrew, do Canadá, $116 mil. Em segundo colocado ficou Pete Arroyos, norte-americano, levou $71 mil e foi o primeiro bracelete de Tim Andrew. Evento número 58, $5 mil, no limit holding, six-handed, 621 entradas. E quem puxa esse torneio é ninguém menos que JRB, o John Robert Belland. O John Robert Belland é uma celebridade ali da pré-história do poker. Ele participou do Survivor. Então ele Survivor. É, exatamente, aquele reality show, e ele é aqueles No caras limite. que fez o No Limite aqui no Brasil. Ele fez esse crossover aí do poker com o mainstream. Na época que reality shows eram bem menos, então as pessoas que faziam reality shows ficavam super famosas. O JRB fez Survivor e finalmente ele puxou seu primeiro bracelete. Segundo palavras do John Robert Belland, ele falou que ganhar o bracelete em No Limit Hold'em é uma surpresa extra gigante para ele, já que não é o melhor jogo dele. Para ganhar esse torneio e os $616 mil, ele bateu Dean Lyle do United Kingdom, que levou $381 mil aproximadamente. Tivemos ITM bom brasileiro, Lanzinha. A véia Kari, pegou $16 mil, ficando na 28ª posição, senhor. A cara que logo certamente vai estar aqui com a gente nesse PokerCast, já está passando da hora de fazermos a entrevista dele. Evento número 60, $10 mil, Pot Limit Omaha High-Low 8 or Better Championship, 237 entradas. Exatamente, esses torneios de 10 mil são os Championships que coroam o campeão de cada modalidade e tivemos um campeão de primeiríssima linha, professor. Se a gente pudesse escolher um campeão para Pot Limit Omaha que não fosse brasileiro, talvez fosse esse monstro Phil Galfond ou My God Clay Aiken, o gigante Phil Galfond, que está inclusive abrindo um site, o Run It Once, um site, uma plataforma de poker online, e ele puxa $568 mil, ganhando o heads up de Michael McKenna, dos Estados Unidos, que puxou $351 mil, e tivemos alguns grandes nomes nessa mesa final, Lanzinha, entre eles Marco Johnson e David ODB Baker. Sensacional, o Field estava molinho. Evento número 62A, $888, Crazy Eights, No Limit Holding, 8-handed, $888 garantido, aonde a gente quase teve 8.888 entradas. A gente teve 8.598 entradas. Exatamente, Lanzinha, o patrocinador desse evento é, como vocês puderam perceber, o 888. Ex-patrocinador aqui do programa, aí, que a gente tem muito carinho com esse site. Quem ganhou esse torneio foi o Galen Hall, norte-americano. Ele ganhou $888 e ele ganhou de um jogador de Látvia, que eu não vou falar o nome dele, claro que $476 mil. Você vai fazer isso comigo, Lanzinha? Não, mas você está falando de todos. Então tá. Então quem ficou na segunda colocação foi Edwards Kudrjavsvex, de Látvia. O jogador foi campeão desse torneio, Lanzinha. Ele foi chip leader no dia 2 e no dia 3. Entrou na mesa final e matou a turma. Primeiro bracelete do Galen Hall. Parabéns aí pra ele. E tivemos altos ITMs brasileiros. Vamos citar todos, Lanzinha. Alexandre Novaes ficou em nono, né? Ele pegou FT. Ele é... Eu acho que é FT não oficial, né? Porque é um torneio 8-handed. Afinal de contas, é um torneio que tem 8 pra tudo quanto é lado. O Alexandre Novaes ganhou $70.546. O Júnior Banks ganhou $7.149, ficando na posição de número 76. Na posição de número 80, o Carlos Santos Fortes também, $7.149. Na posição de 109, o fraquíssimo Jorge Breda. Que fenômeno. Que monstro, hein? Que fenômeno, tá louco. Todo ano arruma dinheiro lá. Nunca vi no ferro. Nunca. De Vila Velha, com $6.075. Ainda nós tivemos Foster, Fernando Viana, Padilha, Leandro Guedes, Luciano Santos, Fernando Brito, Eduardo Filho, André Welch, Marcos Rogério de Siqueira, Matheus Rosenburg, Fernando Coniche, meu brother corintiano, grande amigo Fernando Coniche. Marcelo Mendes, Paulo Capretti, Manuel Filho, Carlos Rei. Pois é, eu coloquei interrogação porque eu acho que esse é o Caio Rei, cara. Caio Rei. Também é outro que nunca teve no ferro. Não sabe jamais. O que é ferro. Não sabe. Nunca jamais. E o outro que é fraquinho também é o André Sá. Nossa, que monstro, que gigante.
Bom, evento número 64, $10 mil, 7 Card Stud, High-Low, 8 Barrier Championship, 141 jogadores. Mas eu tenho jogado muito Stud High-Low, sentado pra jogar só Stud High-Low, cara. E que jogo difícil, cara. Que jogo difícil você arrumar uma mão jogável pré-flop, pré-draw. Eu tenho dificuldade de jogar o 7 Card Stud. O 7 Card Stud High-Low pra mim é bem tranquilo. O High eu apanho muito, é meu pior jogo no Horse e etc. Sim. E quem vence esse torneio, que declarou o campeão de 7 Card Stud High-Low, foi Dan Matsuski, dos Estados Unidos, $364 mil. Ele ganhou de Scott Bohan, também norte-americano, que ficou com 225. O campeão, cara, falou um negócio engraçado. Ele falou, cara, eu só me registrei no dia 2 porque eu não tenho edge em cima desses caras nesse torneio. Então eu já quis pegar os blinds mais altos ali pra virar o troço pra minha vantagem, e ele conseguiu virar. E Bala é o campeão de 7 Card Stud High-Low, cara. Me conta uma coisa, como é que nós estamos de tempo aí? Tá curto ou tá longo? Tá tranquilo, nós temos 14 minutos, Lanzinha, e porque senão com mais 7 minutos que já passaram do áudio ali do Mágico, mais os... Exato, Vamos deixar pra próxima, vamos deixar registrado então, ver se no próximo programa a gente fazer uma discussão sobre esse buy-in dia 2. Acho interessante essa discussão. Acho muito justo. Eu tenho dúvidas a respeito muito justo. Legitimidade disso. Assim. Será anotado na guia básica do programa de temas futuros a serem discutidos, que é onde eu anoto as dicas que a turma dá pra gente lá no WhatsApp. Bom, e chegamos nele. Chegamos nele, Lanzinha. Evento número 65. $10 mil, No Limit Hold'em Man Event, The World Championship. Exatamente, o torneio que coroa o grande campeão mundial de pôquer do ano. Vamos começar falando um pouquinho das informações do torneio, cara. Nós tivemos um recorde de entradas, foi o segundo maior main event desde 2012, aquele ano que o Jamie Gold ganhou o evento. Nós tivemos 7.874 entradas e um prize pool total no evento de $74 milhões, Lanzinha. É um dinheirinho, né? É um dinheirinho. Não resolve as contas todas não, mas paga um bocado. E o pagamento para a mesa final desse torneio, o primeiro grande campeão... Aliás, vão de baixo para cima, né? De nono para primeiro, né? O nono colocado leva o número redondinho, maravilhoso e lindinho, $1 milhão. $1 million. Exatamente. O oitavo colocado, 1.250.000. Sétimo, 1.500.000. Sexto colocado, 1.800.000. Quinto colocado, 2.150.000. Aí teríamos uma bolha do troféu se o main event tivesse troféu. Ele não ainda tem. Não. Ele tem. Ainda não. A quarta colocação, isso. Seria a bolha do troféu se tivéssemos troféu. Olha o pay jump. De 2.150, a quarto colocado já leva 2.825. Aí o terceiro colocado, 3.750.000. Segundo colocado, redondinho e maravilhoso, $5 milhões. E o primeiro colocado, vai Brasil. Vamos, que seja um brasileiro que traga para casa $8.800.000, Lanzinha. É um valor, hein? É um valor bonito, né, cara? Filho, vai lá, ganha o dinheiro, liga pro Cansadão e vê como é que faz para trazer e tá tudo certo. Exatamente, muito bem colocado. Muito bem colocado, Marcelo Lanza. Cara, na guia do nosso programa, nós temos um batalhão, um verdadeiro batalhão de brasileiros que foram inscritos nos dias 1A, nos dias 1B, 1C, e passaram um monte de gente, já caíram, já continuaram. Então, assim, como o programa está sendo gravado hoje, domingo, às 2h36 da tarde, às 15 horas começa o dia 4 do Main Event, tivemos bolha do Main Event ontem, então, assim, nós não vamos citar todos os brasileiros que jogaram o evento, que ia ficar muito longo, mas nós vamos citar todos que entraram no dinheiro. Exatamente. Vamos dar uma geral aqui, dia a dia, né, professor, dos dias do torneio, só para a turma que não acompanhou a cobertura e poder acompanhar e poder saber de tudo que aconteceu. E o dia 1A teve 925 jogadores, foi o maior primeiro dia desde 2013. Em 2013 tiveram 943 inscrições, entre a brasileirada que jogou estavam Enio Bozano, o monstro, Carlos Mávica, já citado, André Acari, e caíram nesse dia Felipe Mojave, João Simão e Marcos Antunes. O dia 1B teve 2.378 jogadores, onde 1.794 passaram para o dia 2, e os sobreviventes brasileiros nós temos simplesmente 34 brazucas. Quem puxou a fila aí foi o Hélio Neves, seguido por Luiz Duarte. Você vê que as coisas o raio não bate à toa nos lugares, não, né? E na hora que eu bato o olho, eu já vejo Rafael Galo Preto Teles, Piranha Máxima, Alexandre Mantovani,
Yuri Martins. Bruno Kawauchi, quer dizer, um montão de gente, né, Lanzinha? Verdade. Aí a gente vai pro dia 1C, e o dia 1C foi muito legal, cara. Foi o dia maior da história do Main Event. Foram 4.571 entradas e fechou o número total de inscritos, que foi de 7.874. 49 brasileiros passaram nesse dia 1C, Lanzinha. E o líder brasileiro foi Denilson Menezes, que passou com 272 mil fichas. O Kelvin passou gigante, Thiago Camilo passou bem, Thiago Decano também, né, Lanzinha? Ah, filho, aí você vai vendo, né? Nicolau Villa-Lobos, Afif Prado, a Bruno Unzueta. Nicolau Villa-Lobos, que foi homenageado aqui antes do programa, né, Lanzinha? Você tava ali tocando um Legião Urbana e a gente tocando e cantando. Esse é o clima de gravação desse PokerCast. E a gente chega nos dias 2A e 2B, Lanzinha. 2.460 concorrentes e 1.131 sacaram fichas, né? Exatamente, e entre eles 16 brasileiros agora. O líder é o Frederico Souza com 368 mil fichas, que termina num buy de 2.000, aquele stack do conforto. E aí nós vamos lá de Luiz Duarte, Vitor Pedotti, Ricardo Nakamura, né, cara? Roberto Feliz, Robert Lee Feliz estava lá firme, Caio Rei, nunca teve no ferro. Exatamente. Aí chegamos ao dia 2C, que foi um dia separado. Ele começou com 3.480 jogadores, Lanzinha. Haja salão, né, cara? Muito grande, e haja sola de sapato pro Grilo cobrir isso aí. A turma que tá lá em Las Vegas cobrindo isso. 3.480 jogadores e 1.655 passaram. Aonde tivemos 23 brasileiros, agora com o chip líder nosso, o Ricardo Souza, com 345.700 fichas. Exatamente. Pedro Correia, Pedro Madeira, Alisson. Cara, não vou falar isso não. Nossa, porra, Alisson. Cara. Piakzewicz. Exatamente. Tá louco. E Bruna Unzueta ainda estava no golpe. Ela passa para o dia 3 de Main Event. E aí a gente chega no dia 3, professor Marcelo Lanza. E aí chegamos no dia 3, senhores. Bom, o dia 3 é o dia do estouro da bolha. O final do dia termina com a bolha estourada. E aonde nós temos 17 brasileiros classificados para o dia 4, que começa... Bom, vocês já viram e a gente vai comentar na semana que vem. Exatamente. A bolha estourou, todo mundo entrou no dinheiro, a premiação menorzinha ali é $15 mil, né, professor? Já salva com folga as passagens e hospedagem. Depende, né? Depende de onde o cara fica, né? É verdade, né? Tem uma turma aí que não salva, não. Tá louco. Tá louco. A vida de novela de alguns de nossos amigos jogadores de pôquer, 5K não paga. Vida de novela. Exatamente. Mas vamos ao pelotão brasileiro. Exatamente. Aí nós vamos citar todos os 17 brasileiros que passaram, porque aí sim, né? Aí sim. Aí sim. Bom, liderado por Paulo Gonçalves, classificou com 826 mil fichas, seguido por Paulino Uemura com 755, Ricardo Souza 626, Fernando Caran 357 e Bruno Fosteira Napolitano 347 mil fichas. Aí sim, além dele, Rafael Ferreira passou com 323 mil fichas, Amaury Grutka 307, Pedro Correia 288 mil fichas, o Kelvin Kerber logo aqui no PokerCast 265 mil fichas, Luiz Feres 262, Vitor Pedotti 210 mil fichas, Lanza. Fábio Bonato com 206 mil fichas, Caio Rei com 133 mil, eu falei que ele não tá no ferro nunca, Daniel Almeida 98 mil, Expedito Neto 96, o fenômeno Rafael Teles, Teles, você também viu, tá 66 louco. mil fichas tá e louco. Marino Cândido 60 mil fichas. Exatamente, o chip líder do dia ensacou 1.700.000 fichas praticamente, é o Sam Jeung, e Frank Flowers foi o segundo colocado com 1.624.000. Ainda tem muita gente boa no game, entre eles o Filipinho. Seu cavalo pode arrumar um bracelete aí de salvar do ferro. Eu vou te falar uma coisa. Estou torcendo, obviamente, para a Esquadra Brazuca. Mas se não der para os Brazuca, vamos, Filipinho. Até porque seria um fenômeno pôquer ele cravar uma Main Event. Né? Exatamente. Um jogador um tanto controverso, né, cara, na verdade. Muito, mas ele é um fenômeno. Exatamente. E o Murman tá lá também, o Tino Rim, que já fez mesa final. Quer dizer, tem muita gente ainda no game. E na semana que vem a gente vai vir aqui para passar a régua nesse evento maravilhoso. E vamos para nossa fantástica entrevista, Marcelo Lanza Maia, com o Vini Marques, meu querido amigo, um cara que eu amo do fundo do meu coração. Foi um prazer falar com ele. Espero que vocês se divirtam ouvindo essa entrevista da mesma forma que eu me diverti gravando ela.
Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um PokerCast, mais uma entrevista do PokerCast by Super Poker. É com grande prazer que recebo aqui meu irmão Vini Marques. Vinão, antes de tudo, muito bem-vindo. Pô, Calil, uma honra, um privilégio aqui, você que é um amigo de longa data, e eu sou fã aqui do PokerCast, vamos adiante. Vinão, eu vou te pedir uma licença para explicar para o ouvinte o que aconteceu até a gente estar aqui nesse momento. Eu estou em São Paulo, vim para um casamento, e aproveitei para fazer 2 entrevistas que eu acho que tinham que ser feitas ao vivo. Uma com o Padilha, que vocês já ouviram num programa anterior, e a outra com ninguém menos que Vini e Vitão Marques, meus 2 amigos queridos, gente do meu coração. E aí eu cheguei aqui e íamos fazer a entrevista three-handed, e Vitão teve um problema médico da bebê, que acabou, ele precisou sair correndo aqui. Então vou começar a entrevista com o Vinão. Se o Vitão voltar, ele entra no meio da entrevista, senão a gente vai fazer as entrevistas separado, o assunto não vai faltar, até porque são muitos anos de história, né, Vinão? Muito tempo de história e realmente, até agora o Calil chegou em casa, almoçou com a gente, né, tava Júlia, minha filha aqui, minha mãe, a gente bateu um papo legal, lembrou de algumas histórias antigas, né, muita história, né, acho que vai dar alguns blocos de entrevista, né, e aqui a gente vai falar tudo aí que a gente quiser, tudo ou quase tudo, né? Em algumas coisas ali, mas vai ficar muito claro, acho que vai ser, eu acho que a entrevista onde a gente vai mais fundo, porque não tem como não ir, né? Porque é muito tempo de convivência, é um trabalho bacana, realmente vai ficar muito legal. E aí eu vou te fazer a pergunta, vou mudar aqui. Aprovou o almoço, Calil? Tava bom? Você tá louco, hein? Você tá louco. A gente tava falando sobre o profissionalismo do pôquer hoje, agora eu chego e já sou convidado para almoço. Quer dizer, no carinho familiar com a sua filha linda aqui e sua mãe recebendo com esse carinho todo. Muito obrigado, que almoço fantástico, tá louco? Ah, beleza, vamos que vamos. Já foi bem recebido. Tem que tá bem, né? Os amigos e quem que vai fazer que vai fazer os cortes na edição, né? Então tem que tá bem o nosso Calil. E vamos embora, Calil. Vamos aqui falar do que você precisar. Cara, vai ser bacana, tipo assim, dividir essas histórias. A gente já fez, né? Algum tempo atrás a gente teve, né? Você tinha um projeto parecido, né? Que a gente conversou bastante, né? Na época de Stingou e tudo mais. Então, eu não lembro quantos anos faz aquilo ali. Acho que talvez 7 ou 6 anos, né? Vai ser legal, vai ser bem legal, porque a gente vai atualizar e vai colocar na era moderna do poker todas aquelas conversas. Até pra molecada mais nova ver que, tipo, tem história já essa parada aqui. Tá louco. Tem história. Tá louco, como não? Dirão, via de regra, normalmente eu sempre começo o programa com a seguinte pergunta: quem é o Vinão fora do poker? Mas eu não vou começar com essa pergunta porque eu acho que não faz sentido, antes da gente estar com seu irmão, a gente fazer a pergunta para falar de família, de infância na Argentina, de posicionamentos políticos, de clubes de futebol, dessas coisas todas que eu quero falar com vocês dois juntos. Então, nessa primeira parte que a gente está começando aqui sozinho, eu quero saber quem é o Vinão hoje, porque eu lembro bem do Vinão, meu colega de Forbet, aliás, talvez o melhor. Que colega de Forbet, né? Verdade. Que parceiro de jogo e de balada. Mas o que anda fazendo o Vinão fora da mídia e dentro da mídia para atualizar a sua vida no poker atual, cara? Legal, Calil, legal. Boa pergunta. Vamos lá. Atualmente estou como comentarista do Super Poker, faço conteúdo para o Super Poker, faço diversas transmissões ao vivo, também tenho trabalhos esporádicos com o World Poker Tour, que eu fiz até evento em Miami, na Argentina, ano passado. Então eu acumulo as funções de apresentador, comentarista, com os coaches individuais, né? Tenho diversos alunos, né? Inclusive alguns, muita gente por Skype, gente fora do Brasil, jogadores de futebol. Eu dou aula para o Derek e para o Bright, né? Que jogam no Leixões em Portugal, regularmente por WhatsApp. Né, que é bem bacana, com a chamada de áudio, e você manda os slides por mensagem de texto. Sim. Só que é engraçado que a gente chama de Skype, né? Chama de Skype, mas é o WhatsApp, na verdade. Com o Dentinho, que joga na Ucrânia, né? Com alguns alunos dos Estados Unidos, até alguns deles vão assistir e vão estar queimados, que eu não consegui arrumar agenda para eles esses últimos tempos ali. Fiquem tranquilos que logo a gente vai acertar isso aí. E os workshops, né, que são coachings em grupo, né, que, aproveitando que o poker está crescendo no Brasil, eu fiz recentemente Niterói, Duque de Caxias, Volta Redonda, interior de São Paulo bem completo, Curitiba, Salvador. Estou andando bastante com esse projeto e completando. E aí tem mais 2 pilares. Então a gente tem transmissão, comentário,
os coachings, né? E aí tem mais 2 pilares. Eu sigo jogando, menos eventos do que eu jogava. Jogo principalmente os torneios de São Paulo de um dia, os torneios Turbo, High Roller especial, tipo Live Experience do PokerStars, que eu tô bem colocado no ranking, até joguei uma etapa a menos. E tenho 70% de in the money dentro do circuito. E a outra ponta é o time, né? O All In Poker Team, que também meus sócios, Ivan Ban e Kleber Zanotello, devem estar queimados comigo por causa da minha agenda complicada também, que eu estou faltando em algumas reuniões do meu próprio time, tá? Mas não é por maldade, não. Mas e o projeto do All In Team Pro é um projeto de time small e micro stakes com ideia de formar jogadores para eventualmente outros projetos. Então, temos aí 4 pontas, Calil. Transmissão, coaching, jogo ainda que menor escala e o time. Então estamos bem atuando em todas as frentes ali, né? Não dá para ficar rico sem trabalhar, né? Com certeza absoluta. Virão, você falou a respeito de torneios de um dia. Quer dizer, eu também tomei esse gosto dos torneios de um dia. Isso é sinal da nossa velhice, estamos ficando velhos, viramos tiozão que quer a torbeta para acabar logo e ficar rico ou ir embora para casa. Eu acho que é bem por aí, Calil. Acho que é bem por aí. Cara, isso aí é verdade. Talvez, né, seja o sinal dos tempos, mas assim, eu acho que falta, cara, no meio do poker, até em circuitos, em grandes circuitos, né? Talvez mais eventos de um dia. Fica a dica aí pra galera, porque se você pensar que, a gente tem uma situação parecida, né? Você tem teu trabalho, você faz também diversas coisas, né? E o poker é uma delas, e você gosta de jogar, né? Eu hoje, sou profissional de pôquer, mas não exclusivamente como jogador, como foi há um tempo atrás. Então, cara, a gente vê que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E assim como nós dois temos essa situação, a grande maioria das pessoas que tomam o pôquer não são profissionais exclusivos do pôquer. E pro cara jogar 3, 4 dias num evento, ele precisa se planejar de trabalho, ele precisa ter agenda, etc e tal. E o cara que é casado precisa ter 3 dias de alvará da mulher, que não é fácil. Não é brincadeira. Um já é puxado, entendeu? Daquela história, né? Passarinho que acompanha morcego acorda de ponta cabeça, né? Então, não dá para o cara achar que aquele cara de 20, 22 anos, que a realidade de um cara de 35, 40 é a mesma dele. Então, a gente tem que adaptar pro field, que é esse daí. Então, acho que torneios de um dia tem essa vantagem, porque o cara vai jogar um dia, acaba, ele já ganha, perde. Eu acho que a gente tem que seguir tendo os majors. Agora, até o High Roller de um dia é uma inovação do BSOP que se adaptou a essa realidade. O pessoal gosta de jogar o torneio de um dia e acabar no mesmo dia, né? Sim. Então, nos Estados Unidos, muitos eventos desse tipo são sucesso, né? Eventos tipo no Venetian, que são muito comuns, são os eventos que eu prefiro, né? Até um pouco mais acelerado. Daí o pessoal chega e fala, mas não gosto de jogar turbo porque é bingo. Não, bingo é bingo, turbo é turbo, né? Você tem um edge, os skills as habilidades são diferentes, mas existe uma certa, muita habilidade em relação a esse tipo de torneio. Bacana demais. Vinão, é uma coisa que a gente discutiu 1 milhão de vezes e ela não vai fugir, não vai deixar de ser tópico nosso nunca, é o fato da sua criação no live. Quer dizer, você vem de uma escola que está ficando cada dia mais rara no poker atualmente, que é a do malandro de rua, né, cara? Do cara que ganha, da Praça da Sé. O cara da bolinha da Praça da Sé, você acerta onde que tá, em que tampa da empada que tá a bolinha. E você viveu mais do que ninguém a adaptação pro online, porque você foi cuidar do Akari Team. Inclusive eu falei isso com o Padilha na entrevista que no momento que essa entrevista for pro ar do Padilha ele já vai ter ido, e que é o seguinte, cara, você é um cara que era do live, que é da alta cúpula da malandragem do poker mundial, e você é colocado para tomar conta das crianças do Akari Team. Nós vamos falar isso daqui a pouco, porque pelo amor de Deus, isso é botar a raposa para cuidar do galinheiro mesmo. Exatamente. Mas o importante disso é o seguinte, de adaptação de online para live, ninguém pode falar melhor disso do que você, que foi chefe de escola e que é o verdadeiro jogador de poker live. Me conta primeiro um pouquinho a respeito daquela malandragem do live. Cara, ela é útil hoje, ela serve, dá pra... Cara, a leitura de tel, tudo que você aprendeu no live, o quanto que isso ainda é útil hoje em tempos de GTO? Cara, perfeito, né? Bacana até o título, né? Malandragem em tempos de GTO, né? Se ela ainda existe.
Vamos lá, cara, muito boa a colocação, tá? Eu acho que tem muita coisa que a gente leva, tá? Que a gente leva do jogo ao vivo. Vamos lá começar a falar algumas coisas, né? O que... gostei também do termo, pô, malandro de rua, e essa é a verdade mesmo. Naquele cara... O que ajuda muito, né? Se a gente dividir o pôquer em dois estilos de jogadores vencedores, assim, os caras mais técnicos e os caras mais intuitivos, né? O cara mais intuitivo é aquele cara que identifica qual que é o melhor timing para você. Ele não é tão completo tecnicamente, mas ele é bom em identificar spots e é bom com pessoas, né? E o cara técnico, ele é aquele cara que conhece mais da parte técnica, do size, dos ranges, etc e tal, né? Quando você junta as duas coisas, aparece um Rafael Moraes da vida, um Padilha, um Will Arruda e tantos outros que a gente tem no nosso meio, tá? Então, é uma palavra clara, né? E assim, eu fico muito feliz porque assim, o Will é um cara que era do live e que fez a adaptação para o online e, pô, é o cara mais técnico que tem. Então, ele é um cara que levou isso, né? O Rafael, como é pupilo do Will, ele também pega as duas coisas, né? Ele pega a parte do Will de parte técnica, online, e a parte da vivência do jogo. E aí, os 3 exemplos que eu coloquei, Padilha, né? Que até você falou da entrevista. O Padilha tem um puta orgulho, porque assim, ele tá hoje com o Will e com o Rafa, mas ele começou lá atrás e eu era o coach dele, né? Então, tipo assim, você vê que é uma coisa que tem tudo a ver. Você pega esses 3 exemplos, você chega e fala, cara, as duas escolas, elas meio que se complementam ali, ajudam, né? Então, já que a gente citou os exemplos, vamos falar de algumas coisas da parte técnica que pode ajudar. Eu acho que assim, o live te ajuda a ser melhor com pessoas, porque você acaba... você tem skills diferenciadas no jogo live, né? Skills diferenciadas totalmente, né? Então, às vezes você pega às vezes até a turma do online é meio crítica, né? Quando você chega e fala, pô, vê um... Tipo, eu não sei como alguém pode ser crítico do Adrian Matheus, mas, por exemplo, tem gente que é. Fala, o cara tecnicamente não é, etc. Tal. O cara é 6 milhões de dólares up ano passado, não tá muito mal, né? E ele adapta algumas coisas. Por exemplo, eu acho que identificar a temperatura, como que a mesa tá rodando, ou seja, que hora que você tem que mudar a marcha, que hora que o teu adversário mudou o ritmo. Porque assim, a gente, cara, tem uma questão, o jogador de pôquer, quando ele começa a ficar bom e começa a ganhar, ele ainda fica muito preso ao seu jogo. Cara, o live ele te ensina a pensar com a cabeça do outro. Tipo assim, é uma negociação. Negociação, dá um exemplo simples. Você vai comprar uma bicicleta, né? Você só pensa e fala, puta, você vai chegar para comprar a bicicleta e vai falar, cara, eu quero gastar R$500, quero comprar uma bicicleta. Não. Você tem que entrar com a cabeça do vendedor e falar, pô, esse cara tem meta. Ele precisa vender, ele precisa fazer isso, ele precisa aquilo. Então, pô, tem algum poder de barganha. E o live, acho que ele te ajuda isso aí, de você pensar com a cabeça do outro. E aí vou terminar, tipo assim, essa parte com uma frase do Doyle Brunson, que ele fala que se você souber o que o seu adversário pensa do seu jogo, você não precisa saber mais nada. Então, tipo assim, isso é muito rico. Quando você chega e fala, pô, o live ele te ensina isso aí, ou seja, e assim, essa é uma habilidade que o jogador de online, ele vai ter uma dificuldade grande quando ele vier pro live. Porque ele acha que os ranges são muito estanques, né? Ele que tipo assim, pô, o cara com 12 blinds, aquele tipo de perfil, ele faz isso desse jeito. Aí você vê uma resposta que não é a correta, né? Tipo algum spot. Você fala, cara, desse cara você pode afunilar muito mais o range dele. O range dele é muito mais, tipo, fácil de identificar. Aí o cara fala, não, velho, isso aqui é meio standard e tal. Então ele não considera o fator de você conseguir no live, você consegue aprofundar mais o perfil do adversário, logo você tem o range dele mais bem desenhado e isso te ajuda, tá? O que acontece? Então o live ele te dá esse negócio de você ser bom com pessoas, e o poker online é o poker puro mesmo, o poker de amostragem. Então ele te dá a parte toda, tipo assim, dos sizes, da hora que tem que puxar, do range que abre. E aliás, um é complementar, porque o advento do poker online ele muda o poker em geral. Por quê? Cara, antigamente você viu uma entrevista do Phil Hellmuth, você jogava tipo 15, 20 torneios grandes por ano. Então às vezes você não pode pegar uns 60, 40, porque você vai ter um torneio daqui a um mês. Aí você tem que quantificar o seu edge ali. No online, hoje em dia, você pega 60, 40, mole. Caiu, você abre outro torneio. Então, você não tem despesa de viagem, né? O artigo justamente era mostrando os gastos de viagem do Phil Hellmuth e do Man The Master Nguyen com o que eles ganharam. Então, o Poker Online, ele muda isso. Só que o pessoal esquece que o Poker Live, ele segue sendo o Poker Live do Phil Hellmuth ali. Que tem, o BSOP tem 8 etapas no ano, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Vinão, o Poker Live vai mudar, cara? Ele vai, além dessa adaptação, dessa entrada dos jogadores do online para o live, porque eles enxergam que o dinheiro está lá,
vai ter essa mudança? Quer dizer, o poker online ele vai endurecer a ponto de que o simples talento e a malandragem de um cara muito diferenciado não vai ser mais suficiente para ele ganhar, para ele ser positivo? Vamos lá. Você disse, tipo assim, do cara habilidoso no online não ser mais suficiente para jogar no live? Não. Existem jogadores que são jogadores de pôquer ao vivo até hoje. Né? Que são caras com base no talento. Não que eles não discutam mãos e tal. Nós fizemos recentemente uma entrevista com o fenomenal Fábio Issa, que é um jogador do ao vivo. Ele não é um cara do online. Porque ao contrário de você, ele não migrou para o online. Quando ele deu os tiros dele lá, foi bem e tal, não sei o quê, mas o grind dele é o ao vivo. Quer dizer, esses caras, vai chegar um ponto que, igual no online, porque no online o talento só já não é suficiente para bater os fields. No live ainda o talento só é suficiente para bater os fields e vai chegar um ponto que não vai ser mais? Cara, eu tenho cara, excelente tua pergunta, acho que eu gostaria muito de falar sobre isso aí, tô tendo opinião e você veio na minha casa ainda, não precisei fazer nada aqui, você me fez a pergunta. Cara, eu acho que assim, no live, talento sempre vai se sobressair, tá? Eu acho que assim, o que você pode falar? O talento mais autocrítica. Isso é uma coisa que eu acho que é muito pouco falada no poker. Porque o talento com autocrítica, o cara sempre vai ser lucrativo. Porque a autocrítica é uma habilidade do ser humano. Tá? Dele chegar e falar, cara, talvez eu não seja tão talentoso quanto eu acho que eu sou. Eu sou talentoso, mas você tem que saber qual que é seu papel na cadeia alimentar do poker. Nem para mais, nem para menos. Chegar e falar, cara, eu sou melhor que tal cara, puta, mas eu também não sou o Rafael Moraes. Porque a maioria dos jogadores se sente que ele é mais forte que o cara fraco e ele se acha o Rafael Moraes. E não é, né? Aquele caso, o cara às vezes fala, puta, eu peguei a variância, né? Ele não considerou que quando ele começou a ganhar, ele pegou a variância para cima. Ele não é ganhador, ele está ganhador. Então, tipo assim, esses pseudo-talentos, né? Se você é talentoso e tem autocrítica, vai. Um exemplo, né? Cara, adaptações têm que ser feitas. O Rafael Moraes, que tá bombando hoje, quando ele foi jogar live em Las Vegas nas primeiras vezes, ele foi jogar evento de 200, 300 dólares. Já podendo jogar evento caro. Ele falou, cara, eu preciso bater esses fields pra entender como é que pensam esses caras. E aí você vê às vezes um cara que joga online que não joga ao vivo, já começa jogando buy de 5 mil. Lá você fala, velho, não. Inclusive, cara, isso é tão importante que eu acho que é até um assunto delicado, um assunto polêmico, mas a gente tá aqui pra falar. Eu acho que talvez essa supervalorização do talento do online pro live e não querer cumprir as etapas foi uma das coisas que meio que atrapalhou a carreira de um dos jogadores mais talentosos, se não mais talentoso que a gente já teve no Brasil, que é o Caio Pimenta. Que ele, tipo, bomba no online, começa a jogar ao vivo, vai bem, começa a dar buy-in de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Eu falei com ele, inclusive. Até vou mandar um abraço, que ele certamente vai ouvir a entrevista. Tá em tempo de voltar a jogar, porque já tá jogando, tendo resultado. Mas eu acho que assim, continua sendo um gênio. O cara tá assim, o que eu digo, talvez o maior talento de poker que eu tenha tido contato, né? Essa falta de autocrítica atrapalhou, não porque ele tá jovem, etc e tal, mas acho que atrasou o talento de um cara que, tipo, pode ser o melhor jogador do mundo, minha opinião. Acho que a autocrítica é tão importante. E o exemplo do Caio Pimenta, eu acho que é positivo, até pra ele, tipo assim, de pensar e falar, cara, se eu for um pouco mais autocrítico, eu vou, não? Tipo, pô, não tem nenhum problema você achar que você é bom, mas achar que se você não tem edge no evento de 50 mil dólares, jogando com o Negriano, com os caras, o Phil Ivey, o Jason Mercier, tipo, esse é um exemplo bacana. Finão, leitura de tells. Os caras no online saem, você falou que o Rafa foi jogar torneio de 200 dólares, certamente entre as coisas ele tem que controlar, porque na hora que pegar o par de as jogando uma mão jogando 30 mãos por hora, a veia do pescoço vai pulsar pra caramba, e aí você tem o italiano, o Dario Minieri, jogando de cachecol. Os caras, quer dizer, nem todo mundo é Justin Bonomo, que entra pra jogar o heads up de um super high roller de camisa gola V, e sem óculos, né? Quer dizer, eu acho que tem até uma sociopatia ali do cara jogar pra não dar tel contra jogando um heads up contra o Daniel Negreanu. O cara tem que ser muito doente, tem que nada tá afetando o jogo dele. O tel online ainda é válido e a entrada dessa meninada do online ajuda o velho, entre aspas, Vini, o Vini da barba branca, como é minha barba também, a pegar a malandragem no tel, cara? Cara, eu acho isso aí bem bacana, né, Calil? Eu acho que assim, é uma opinião particular, mas eu acho que nas duas modalidades, tanto live quanto online,
No online, assim, os tells online, eles são mais reduzidos, tá? Eles são, tipo assim, timing tells, só tempo de espera que o adversário tem. E, assim, a outra que é um pouco mais técnica é o sizes, né? O size e o timing são tells híbridos de online e de live, né? Só que, cara, no live você tem outros componentes. Vou dar um exemplo, vou revelar uma coisa bacana, até porque já passou bastante tempo e eu já não jogo mais com a pessoa em questão, né? Para você ver que é um tell que é possível no live e é impossível no online, de você pegar. Cara, um jogo muito caro aqui em São Paulo, jogo caríssimo, o cacife variava o Bahia entre... Cacife, né? Cacife é coisa de velho, né? Entre 5 mil e 10 mil, o jogo era 10, 20 ou 25, 50, Texas. E assim, eu depois de 6 meses descobri uma coisa que estava evidente exatamente na minha frente o tempo todo e que ninguém da roda, eu acho, que identificou. Tinha um jogador, um empresário muito bem sucedido aqui em São Paulo, que quando ele fazia uma aposta de 5 mil com uma ficha de 1.000 era jogo e com 5 de 1.000 era blefe. Tipo, número posto, assim. Isso é impossível no online, que você não coloca o número das fichas, vem a pilha. Então, tipo assim... E a coisa o quê? Que você começa a acompanhar as fichas, showdown, ficha, showdown, tempo que vai, tal. Aí você começa a ver, puta, o cara apresentou blefe. O que é? É o inconsciente do cara que ele não quer perder a ficha grande. Sim. Aquele cara que é um empresário bem sucedido, que é um cara que ralou a vida inteira para ter aquilo ali. Então ele coloca que aquilo ali é aquele capital de giro dele, né? Aquelas fichas pequenas. Pode perder aquela, não pode perder. Tipo, olha tipo assim, o quão valioso é isso aí. Então a ideia é controlar o pote, como os caras apostavam sempre o pote. Então tinha todo um planejamento quando você identifica isso aí, vai jogar com o cara. Você fala, cara, como é que eu deixo o pote para números exatos, né? Para o cara poder jogar uma ficha só ou várias. Então é uma habilidade, né? Tipo, se o cara fazia... Pote tinha 700, você betava 300. Pra ter 1.000. Porque o cara... Pote, né? Aí pote vinha 10 fichas de 100, blefe. Uma de 1.000, jogo. Então, tipo assim, são essas coisas que no live... uma coisinha ou outra. Outra coisa no live. Pô, Bono é fenômeno mesmo. Porque ele joga de cara limpa ali. E, pô, live, o tel mais clássico é o cara olhar pras tuas fichas quando ele acerta o jogo. O cara é inconsciente. É um teste que até nós que somos um macaco velho de jogo... Se você não se policiar, pô, e você que tem 1.000 anos de baralho, cara, você acerta a trinca, você bate o olho nas fichas do cara. Porque é o objeto de desejo. Passa uma mulher bonita na rua. Cara, você vai olhar, entendeu? Você vai olhar. Tipo, pô, o cara precisa se policiar muito, né? Pra olhar, tipo, com a visão periférica, assim, de lado e tal. É difícil, cara. Então, e assim como você falou do Bonomo, né? A gente tem agora um tema interessante, até pra gente levantar, que a gente já fala do Caio Pimenta, e aí eu vou falar do outro grande expoente do Brasil de Poker Live, que nunca usou óculos escuros, né? Que foi o Alexandre Gomes. E também ganhou o WPT Belage. Algumas vezes ele usava, mas ele ganhou lá de cara limpa, né? E são coisas que chamam atenção, né? Porque, cara, parece que é uma competição dele com ele mesmo. Ele fala, cara, o Phil Ivey, por exemplo, né? Tipo, cara, complicado, né? Aqui no Brasil, o Norson Sarro, também, tipo, se ele tá daquele... Cara, o Norson é o mesmo jeito, cara. Ontem fiz a transmissão, até bacana. Eu vi ele queimado, cara. Da segunda vez que eu vi ele queimado na vida. Ele tem 8-8 e ele apanhando o baralho pra caramba na reta final. Ele 8-8, cara de 6, bateu o as no flop, ele reclamou, bateu 8. Eu falei, o Japa, até quando ele tilta dá certo. Ele reclamou, bateu 8 no turno. Eu falei, que é isso? Agora, só pra gente concluir, mas assim, bem rica a tua pergunta, e aliás eu tava esperando alguém me fazer essa pergunta, ainda bem que me fizeram em vida, né? Obrigado. Me fizeram em vida, Obrigado. Não vou precisar psicografar essa parada, que é uma coisa que eu queria falar muito, cara. E eu pensei até em fazer uma entrevista escrita que eu mesmo perguntasse e eu mesmo respondia para poder responder, mas você mandou bem aqui nessa pergunta. E assim, então pra gente concluir, eu acho que tem uma coisa no live que é aquela tipo postura da mesa, né? Aquele cara que tipo, puta que incomoda no jogo. Agora é bacana porque a gente pode falar, tipo, Ariel Bahia, velho. Ariel Bahia é foda jogar com o cara na mesa. O cara controla a mesa o tempo todo. O cara tem a postura certa, o cara ataca no momento certo. Ele, puta, o jeito que ele coloca as fichas, o jeito que ele olha pros caras. E não é ficar aquelas poker face atual, entendeu? Que o cara fica olhando pro cara ali. Não, hoje é assédio sexual isso aí. Acho que cabe processo pra alguns tipos de poker face. O cara é assédio moral e outras coisas mais. Eu acho que, cara, justamente isso aí, cara, essa habilidade dos tells, eu acho que assim, o tells, eu iria um pouco mais adiante, seria tells barra, tipo, expressão corporal, tells estariam vinculadas, e seria tipo assim, pessoas, porque assim, é mais amplo do que o tells, é o jeito que o cara encara, é o jeito que o cara
Silvestre, vou dar até uma dica, né, pra galera que tá em casa, que é uma dica que o Mário Prata, o escritor, me passou, que um grande amigo, gosta de jogo e tal, que eu perguntava pra ele como é que ele faz pra criar os personagens, porque eu achava que isso é importante pra você criar um perfil de um cara. Ele falava que ia, tipo, no metrô ou no ônibus, olhava pra uma pessoa e tentava descrever o que era essa pessoa. Esse aí, 40 anos, separado, trabalha no PABX, isso, aquilo, tal. E eu tento fazer isso na mesa de pôquer. Eu chego e falo, velho, os caras que eu não conheço, cara, eu vou te falar, com o tempo eu acerto 70% das vezes. Tipo, o cara vai sentar lá, eu falo, cara, pelo jeito que o cara tá vestido, tipo live experience ali. Falei, puta, esse cara é advogado, cara. A fala do cara, advogado, o jeito. Aí eu sento do lado do cara, toco ideia, tal, o cara, pô, meu cartão, cara, advogado. Fala, puta que pariu, que beleza, cara. Tá tudo certo, né? Aí você fala, pô, pelo papo, deve ser casado há pouco tempo, né? Então aí você fala, pô, o cara, casado há pouco tempo, o cara tá ansiosaço pra jogar. Ele não vai, tipo assim, depois que tá perto do in the money, tipo, entrar numa parada, ele vai querer premiar, entendeu? Ele não vai poder jogar de novo depois de muito tempo. Então essas coisas que... A habilidade social, em resumo, é o que faz a diferença do live. Vinão, deixa eu te perguntar um negócio. O poker é o último lugar onde a gente pode julgar a pessoa pela aparência num mundo politicamente correto? A gente pode chegar, olhar pro cara, olhar e julgar, porque até você ter uma segunda informação, essa informação vale ouro, né? Cara, perfeito. Perfeito, né? É o último lugar do mundo que você pode julgar o cara pela aparência. Isso aí, eu sou bacana que deles que interessado gosta de falar pra caramba, né? Então vamos mandar bala. Por favor. Vamos mandar bala. Tem uma história bacana, cara, disso aí. Eu e a Kai, a gente estava nos Estados Unidos em 2006, no World Series Circuit, né? Olha só a situação. A gente foi lá para jogar a etapa de Indiana, eu, ele e o Rick Tack, que aliás, vou fazer uma declaração no cast que é muito prestigiado. O primeiro título baseado em um evento da WSOP foi do Rick Tack, num evento, side event de $200, no World Series Circuit de 2006. Tava lá eu, o Akari e ele. Né? O Akari é o cara que as pessoas devem acreditar. Se não acreditar em mim, acredita no Akari, que tava lá, que é a referência maior. E por que eu quero lembrar disso aí? Para julgar pela aparência. Eu caio do evento, eu caio de um evento e a gente tá vivo. Né? Eu e o Akari, a gente só apanhava nos torneios multitable, né? E ele ganhava no sit and go e eu ganhava no cash. Então a gente tava empatados na viagem. E queriam jogar $25 mil no main event da World Series. Então nem tinha time, cavalada, nada. Cada um, às vezes tinha um investidor ou outro, mas a gente jogaria na fé. Cara, a gente joga o evento e acho que ficamos os dois in the money, né? E nós estamos indo pro dia 3, né? Na parada. Já no dinheiro, feliz da vida e tal. E a gente vai Cara, a história é muito bacana, cara. A gente vai pro quarto. A gente tá no segundo andar. Segundo ou terceiro andar. O Akari quer ir de escada e eu quero ir de elevador. Ele falou, gordo, vamos de escada? Não. Não chamo de gordo, que na época eu chamava ele de gordo, porque eu era magro e ele tá um pouco mais gordo. Você vê como muda as coisas. Então. Ô, Vini, vamos de elevador? Vamos de escada? Eu falei, não, vou de elevador, cara. Se quiser, vai de escada. Ele falou, não, eu vou com você. Olha que loucura. Para no segundo andar, entra um moleque desse tamanho, aparelhinho na boca, tal, não sei o que tal, e me cumprimenta em inglês. Não, a cara não conhece o cara. Na época que não tinha, ninguém sabia quem eram os jogadores. Fala, Vini, você tá vivo no main event? Eu falei, tô. Você quer trocar 3%, swapar 3%? Eu fico 3% do seu torneio. O Akari ou o menino? O menino, para mim. O menino não conhecia o Akari, né? E ele olha pro Akari e faz a mesma pergunta. E ele fica de costas pro Akari e eu faço assim, com um sinal positivo pro Akari, pra ele fazer o negócio. Aí o Akari falou, tá bom, também troquei 3%. A gente desce, o Akari falou, man, quem que é aquele moleque? Eu falei, é o Lil Holden 954, o Chad Batista, que faleceu faz uns 2 ou 3 anos. Era o melhor jogador do mundo. A gente conhecia ele de nome. E usava sempre um rapper, né, no avatar. E era um moleque desse tamanho de aparelho, né? Aí eu falei, esse cara não é o Chad Batista, né? Eu falei, velho, Aí ele falou, sério, cara? Eu falei, eu jogo cash com ele. Joga 10, 20 aqui com a gente. Ele ganhou o torneio. Ganhou 300 mil, deu... E aí, olha só. 300 mil, sobrou 9 pau pra mim, 9 pra Akari. Por causa que ele não quis ir de escada. Olha só como o cara é sortudo. Foi de elevador, arrumou o dinheiro, né? Só que eu, por ir na dele, isso aí vai ficar claro aqui, ele vai saber o que eu tô dizendo. Ele não quis ficar no dia final, que a gente acompanha o torneio dele, tipo, do aeroporto. Esse cara é o cara mais conhecido do mundo, ele vai mandar, acabou o dinheiro, ele vai mandar, tal, a parada. Eu queria ficar lá, porque achei até legal pra torcer pro cara, tal, eu ia perder um dia, mas eu era o único solteiro, os caras eram casados. E, cara, a história é maravilhosa, porque o cara acaba o torneio e ele não passou o dinheiro por má fé nem nada. Ele voltou pra Flórida e foi preso. Foi preso, ficou 8 meses guardado. Aí eu falei, cara, isso é um puta gênio, né, cara? Eu te coloquei num puta negócio bom, falei pra gente ficar e nós temos um dinheiro perdido ali, $18 mil ali, que tá no limbo, né?
Resultado, o cara saiu depois de 8 meses e pagou, mandou o dinheiro online. Não dava na mídia que ele tinha. Deu na mídia que ele tinha sido preso, mas vocês não sabiam, não tinha como acompanhar, não era um mundo com a internet tão fácil. Exatamente, tipo, sabia, não sabe se até hoje, se foi por algum porte de alguma coisa ilegal, se foi por venda de dólar online, porque parece que foi também por isso, né? Na época os Estados Unidos era um país evoluído e podiam jogar, o cara podia no domingo jogar um Sunday Million, mas lá eu gosto muito do modelo americano, mas não gosto. Acho que uma sociedade que você não pode jogar o Sunday Million de domingo não pode ser o melhor lugar do mundo, cara. Não, então, voltando, quer dizer, esse menino, quando ele sai do online, esse primeiro contato dele é uma moleza ler ele, pra você que passou a vida lendo gente pra ganhar dinheiro? Cara, é mais tranquilo, mas assim, essa galera que já é do online, mais do online raiz, é um cara que são bons de jogo live também. Porque é cara que meio que começou, que ia pra lá, entendeu? Que fazia as duas. Então eu acho que o jogador híbrido, né? Seria o anfíbio, né? Que milita até. Seriam jogadores anfíbios, né? São caras aí que. Os caras do online, da raiz, são difíceis de ler também. Porque eles também fizeram toda a trajetória, até explicando, tipo assim, o que no live, tipo, eu tenho lá 10 meses de final de BSOP, eu fui um jogador super lucrativo de cash. E no online eu fui muito bem na época da iPoker, tá? Do BetBull em 2008 e 2009. E eu fiquei, acho que fiz 180k up, né? Na época muito bom, e hoje em dia também é bem bom, né? Em 1 ano e meio, numa rede menos prestigiada. E depois no PS eu sou positivo, mas assim, lucrativo em MTTs e bem lucrativo de Sit and Go. Mas eu acho que assim, a vida do online, ela não é tão longeva quanto do Poker Live. Poker Live você pode jogar, tipo, a gente pode jogar Poker live até 70 anos. Online a gente pode jogar, mas grindar não. Grindar online eu não tenho mais pique, não tenho, são outras coisas, né? Que eu acho que... Então eu acho que assim, o online o cara tem que aproveitar mesmo, tem que arrumar o de que arrumar de dinheiro e tal, porque ele não vai conseguir fazer isso por mais de 10 anos. Vinão, aí já que a gente está aproveitando um momento de comparações, me parece que a gente tem um edge muito grande no grind noturno na balada, né, cara? Eu queria que você falasse um pouquinho, tanto que facilita a leitura física na hora do grind do amor. Né? Já que e antes que o politicamente venha correto, quer dizer, o grind do amor aconteceu de ser com mulheres, mas poderia ser com o cara também. Exatamente. Então o grind nosso acontece de ser com mulheres, mas poderia ser da forma que fosse. Eu queria que você contasse o tanto que ajuda, porque essa leitura humana, eu até tenho um texto que eu gosto muito, que eu fiz para o Papo de Homem a respeito disso. Eu lembro. E eu queria que você contasse pra gente o tanto que ajuda, porque realmente é bizarro, né? Cara, é maravilhosa a comparação. E pra você ver que a gente é até old school na guerra, né? Com a mulherada, porque não militamos Tinder, essas paradas. Eu sou de bar ali, né? Sou um cara de bar, né? Nada contra a turma do online. Hoje que chaveca a mulherada, a turma do online tá na parte do chaveco e tal. Eu acho que assim, isso ajuda muito, né, cara? Tipo assim, de você pensar com a cabeça do outro, né? Eu acho que isso é grande malandragem que tem no poker. Cara, e assim, eu faço muitos eventos corporativos hoje, fazendo associação de poker, xadrez, né, e tomar de decisão, etc e tal. Cara, você pensar com a cabeça do outro. Acho que assim, o fato de você ser um pouco... Você compensa, tipo assim, o fato de não ter aquele ímpeto que o cara tem de, tipo, ficar 200 horas, 1000 vezes por semana jogando, com... o fato de você ser mais seletivo e você entender melhor algumas coisas, né? Você vai mais fundo no teu adversário, você sabe muito bem mais o que o cara faz. Eu acho que assim, essa habilidade com pessoas, especialmente para a turma que tá homens casados e depois separados e um tempo na pista ali, cara, ajuda demais, cara. Ajuda demais. Você sabe o que vão te responder. Você tem que transportar isso pro poker, entendeu? Você fala, cara, o que vai fazer, né? E assim, eu tive a oportunidade de jogar com o Negreano por 2 vezes, né? E ele sempre foi meu ídolo ali, até o Vitão, inclusive, é um dos caras que abre o documentário dele no Netflix americano. E tive o privilégio de jogar com ele e ver, né? Ficar observando o que o cara faz, isso, aquilo e tal. Cara, ele sabe muito bem o cara que ele tá jogando, ele cria esse laço. E é uma coisa que, assim, ele usa essa habilidade social para traçar os perfis, mas não é uma coisa falsa, ele é daquele jeito. É uma coisa que faz parte. Então, acho que assim,
Para caras que tem um perfil parecido com o nosso, é uma coisa meio que natural. Igual o Padilha, né? Você pega o Padilha, é um cara da geração, já não é mais nova, porque ele entrou no Acaite em 2012, né? Mas ele é um cara que ele, tipo, o que eu pude passar para ele, não só para ele, para o João Fera, que também manda bem em eventos live, o Vitor Rangel e o Vico Scarpini, que estão aí na pista, que além de serem excelentes poker online, pegaram um pouco dessa malandragem do live. Então acho que isso eu consegui passar pros caras. Ó, velho, tipo, pô, quando você tiver esse tipo de situação e o cara, tipo, pagar um 3-bet fora de posição e der check rápido, pensa um pouco pra dar um c-bet, né? Às vezes o cara vai te dar, você vai pensar um pouco, o cara vai, tipo, meio que fazer Deus que vai foldar a parada ali. Vai foldar, tipo, você vai free fold. Vai, pensa isso aí, vê tal perfil, faz desse jeito. Pensa mais 10 segundos pra tomar a tua decisão. Aí, tipo, os caras começam a ver que dá certo. Como é que o cara lá? Pô, algumas outras coisas e tal. Pô, o que você faz? Pô, você chega lá aqui, você não ataca, pra você criar uma imagem do cara, pensar isso, aquilo e tal. Pensa como o cara lá. Se coloca no lugar do cara. Aí os caras começam a fazer e dá certo. Então, tipo, toda essa parte, isso aí é legal de passar, até porque quando você dá aula pra alguém, você aprende todos os dias e às vezes você ensina, né? Então, tipo assim, o convívio com eles, eu acho que assim, eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Esse convívio pra gente do negócio, porque talvez a impressão que eu tenho é que toda vez que eu falo com alguém que não é do poker, nada é mais fascinante do que Telso. Os caras surtam com isso, porque o ganho financeiro efetivamente que esses caras têm é inacreditável que esses alunos têm. É bem por aí, né? Eu acho que assim, eles são caras que ficaram muito completos tecnicamente pela parte 2 do projeto. Essa é uma coisa até legal de falar, porque eu ajudei eles à medida que eu podia ajudar tecnicamente, tá? Mas assim, tecnicamente, tanto o Padilha, o Vico e o Vitinho que estão no 4bet aprenderam mais com o Will Arruda do que comigo. Porque assim, eu peguei eles numa outra fase e o Will Arruda sabe mais do que eu. Então, isso é uma vantagem que eu tenho, eu não vou falar que eu sei mais que ele, sabe mais que eu. Ponto. O João Fera também tá no samba com o Kelvin, que sabe mais de pouco que eu. Sim. Perfeito. Né? Perfeito, beleza. Perfeito. Agora, a camisa eu dei pra eles. A camisa eu dei pra eles. Tipo assim, como é que você se posiciona, o que você faz, isso, aquilo, tal. Então, tipo assim, essa é a parte de se tornar profissional, de ter respeito na mesa, de que habilidade social que você tem que fazer. Você vê que nenhum desses 4, quando joga torneio live, joga com fone de ouvido. Nenhum. Isso até arrepio de falar, porque é uma coisa que eu falava. Velho, não que não vão, de repente, daqui a algum tempo usar, porque eles já... Só que assim, eles já podem usar. Porque eles já sabem que tipo de mesa que eles podem usar o fone de ouvido, que não vai ser uma coisa... Às vezes, cara, o cara não te dá ação porque você é o moleque do online. O cara fica puto, ele fala, velho, esse cara só vai com o jogo, eu não vou pagar ele. E se você tá falando o tempo todo, e isso aconteceu comigo no H2, quando eu era jogador de cash game, na minha época boa de cash game, que veio jogar o Felipe Bojanovski, que é um jogador muito completo, ficou morando em São Paulo um tempo. E é engraçado, porque eu acho que ele de poker até ele sabia mais que eu e que o Norson, por exemplo. Mas os sais eram mais ajustados, ele jogava melhores mãos de poker do que eu, só que eu ganhava mais. Não ganhava mais. Eu ganhava mais que ele, e ele sendo melhor de mãos de poker que eu. E a gente até conversou um dia a respeito disso aí, porque tem uma habilidade social. Pô, cara, às vezes você sabe o nome da filha do cara, esse cara vai te dar ação quando você tiver jogo. Se você oferecer um café pro cara ali, e não é com interesse, é uma coisa que é teu dia a dia. Pô, o profissional de poker é um profissional de entretenimento que cobra uma taxa por isso. Agora, se ele for um profissional de entretenimento que não dá entretenimento pro cara, que vai pegar o fone de ouvido ou ficar vendo com tablet a novela ali, das 8, né? Ou o programa da Márcia, né? O que quer que isso queira dizer, entendeu? Cara, ele não sabe a importância dele na cadeia alimentar. Eu falo que tem um monte de profissional de poker de porta de cadeia. Fala, pô, você quer ser profissional de entretenimento, monitor tímido de colônia de férias? Que porra é essa, né? Que porra é essa? O cara que comparação! É um monitor de escola de colônia de férias que é tímido. Pô, o cara vai jogar com o cara, o teu dinheiro vem dali, cara. Ou seja, saiba um pouco, não tem problema ganhar dinheiro com o jogo. Às vezes a gente passa por isso e fala, pô, será que eu sou a escória da humanidade, né? Eu ganho dinheiro com o jogo? Não, cara, você é um profissional de entretenimento que cobra uma taxa, por isso o cara tá se divertindo. O cara vai no teatro, ele paga um dinheiro, ele vai jogar um pouco de profissional, ele tá disposto a perder. Às vezes ele não sabe que o status para alguns jogadores é quanto mais ele perde no jogo, não quanto que ele ganha. Na roda que eu jogava, só eu e um cara que o status era que quanto mais ganhava. O outro falava, tá vendo, perdi 50 mil esse mês. O cara falava, tá com nada, perdi 100. Tipo, é o oposto. Só que ele não entende esse público.
e ele bota um fone de ouvido em um tablet e o cara não quer olhar mais na cara dele. Ou seja, é um monitor de colônia de fezes tímido. E esse entender o seguinte, que o valor do entretenimento do cara não tem nada de mal no entretenimento do cara custar 100 mil reais. Quer dizer, ele gasta o tanto que é confortável para ele. Nós vamos voltar nos Cash Games e eu quero muito falar sobre essa cena de Cash Games Live, porque talvez ninguém seja tão apropriado quanto você para falar a respeito dos Cash Games Lives grandes de São Paulo, nos antigos clubes, os all-in da vida e etc. Mas você falou do Daniel Negreanu. Uma pergunta a respeito dele. O Daniel é um cara que no draft que eles fizeram agora, que o próprio Daniel fez, ele se colocou atrás dos alemães, se colocou atrás do Stephen Chidwick, se colocou atrás, acho que do Bonomo e de mais uma série dessa meninada do GTO, dos novos gênios do poker. Qual é a sua opinião a respeito do Daniel Negreanu em colocação seguinte? Se você tivesse que colocar ele no ranking do 300k do área, dos 45 jogadores, em que lugar, se você pudesse fazer um draft, você comigo, em que lugar você escolheria o Daniel? Cara, eu pegaria de primeira escolha, cara. Primeira escolha, eu vou te falar. Lembra que a gente falou no começo que era talento mais autocrítica? Ele é tão bom de jogo, e assim, ele faz isso uma coisa tão bem, porque assim, o que é, se você pegar o sentido da palavra humildade, né? Seria pessoas que caminham sobre o mesmo solo, né? Que o humus é de solo, né? Então, pessoas que andam sobre o mesmo solo. Cara, a partir do momento que humildade é isso, você colocar o adversário para cima, não é colocar você acima deles, é você enaltecer o seu oponente. Então, a partir do momento que ele coloca que tecnicamente talvez existam jogadores mais completos, e existem, tá? E existem, por exemplo, você pega... Eu gosto muito do Vogelsang, do jogador alemão, acho espetacular. Gosto muito do Daniel Coleman, gosto muito do Olivier Busquet, gosto muito do Bonomo, acho fantástico. Gosto muito, com um estilo um pouco mais conservador, mas espetacular, Steve O'Dwyer. E o que acontece? Ele, quando ele... E assim, não é aquela coisa tipo... Pô, eu não quero ser mais favorito, então vou jogar o peso nas costas dos caras. Fala, cara, esses caras são muito bons e para eu me manter dentro desse nível, eu preciso trabalhar. Então, assim, o Negreanu, assim, seria sempre a minha primeira escolha por uma questão histórica, mas assim, por uma questão dele está tão no hall da fama que ele não precisa ter ego mais. Ele não precisa ter ego mais de chegar e falar isso, tipo assim, porque o cara que é bom mesmo, ele não precisa dizer que ele é. O cara é Negreanu, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Isso é uma visão minha e eu também tive sempre vontade de falar isso pro pessoal do poker. Quando você pega o Fedor Holz, se apresenta ele como número 1 de poker online, ou o 6º maior ganhador da história. O Negreanu se apresenta ele como Daniel Negreanu. Ele tá tão acima dos caras, na minha opinião, que você não apresenta... O Negreanu o que é? O Negreanu é o Negreanu, velho. Então não é o melhor jogador do mundo. Negreanu. Então eu acho que... Cara, eu admiro muito jogadores que tenham longevidade no poker. Sou fã do Phil Hellmuth, sou fã do Negreanu, sou fã do Phil Ivey. Aliás, o Phil Ivey, isso também é um cara de difícil trato. O pessoal fala do Phil Hellmuth, tá? Mas o Phil Hellmuth é muito personagem. O Phil Ivey é um cara totalmente difícil. Trata mal as pessoas, hostiliza o adversário na mesa. Tanto que ele nunca falou, não fala com ninguém, etc e tal. Porque ele é um cara difícil, mas assim, é um cara... Onde é o Patrick Antonius, o cara também muito tempo no jogo... E a gente vai ver se daqui a, 12 anos o Fedor Holz vai estar aí. O Negreanu tá. Vinão, Erik Seidel talvez seja outro cara que continua no nível desses caras. Quer dizer, eu ia te fazer a pergunta em 3 partes separadas, em 3 perguntas, mas eu vou fazer as 3 perguntas já juntas. Comparado com esse field desses caras, Erik Seidel, Phil Ivey, tecnicamente comparado com a turma de alemães, mais Bonomo, Chidwick, etc. E Erik Seidel, Phil Ivey e Phil Hellmuth. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, já que pouca gente acompanha, inclusive transmitindo o torneio desses caras, igual a você. Cara, excelente a pergunta. Vamos lá. Eu acho que, se você pegar 45 profissionais tops, o Phil Hellmuth e o Seidel vão sofrer, cara. Se jogar com 45 tops. O Seidel vai sofrer também com o Phil Hellmuth. Junto. Pelo fato de... Assim, eu sou um cara até hoje mais conservador do que agressivo, mas e os dois eles são mais sólidos, mais conservadores, etc e tal. O que acontece, né, cara? O Phil Ivey não. O Phil Ivey, ele não vai sofrer nesse tipo de field de 45 jogadores. Só que aí vão colocar um reverso da moeda. Num torneio com 1000 caras,
o Phil Hellmuth e o Seidel talvez sejam melhores que os melhores alemães do field de 45. Porque eles são melhores para ganhar dinheiro de jogadores recreativos. Eles, por exemplo, até por ele não querer ter tanto recurso igual os caras, ele faz do beleza do jogo a simplicidade. Então ele evita, às vezes, uma situação que é muito close. Então ele é melhor para ganhar a ficha de jogadores recreativos do que esses caras. Porque esses caras, às vezes, vão pegar uma coisa muito close que o cara vai passar. Vai passar. E num torneio com 1000 caras, um torneio que você chegar e falar, pô, o Last Longer, Fedor Rose ou Phil Hellmuth, eu pego o Phil Hellmuth. E vai ser difícil alguém pegar o Fedor Rose. Last Longer, num evento de 2.000 pessoas. Cara, porque o Fedor Rose vai jogar pro Tampa Only. E o Phil Hellmuth vai jogar pra fazer ITM e depois, se der. Cara, o cara tem... vamos pegar os números, né? Cara, ele tem, tipo, acho que atualmente claro que tá mudando com um dia, não sei nem se ele fez ITM ontem, mas assim... Em teoria, nos últimas vezes que saíram os dados, ele tem 130 in demands na World Series, tá? Tipo, 62 mesas finais e 28 heads-ups, sendo que 14 ele ganhou e 14 ele perdeu. Ele é um jogador de 50%. Ou seja, 50% das vezes que ele faz in demand, ele faz mesa final, e 50% das vezes que ele faz mesa final, ele faz heads-up, 50% do heads-up ele ganha. Cara, como é que você vai questionar o cara? Tipo assim, nesse tipo de field, eu pego o Phil Hellmuth. Tá aberto, se quem quiser pode me contatar no Twitter ali. Tipo, main event da vida. Pô, Last Longer? De boa. Então, o que acontece? Eles são caras mais que prezam a sobrevivência do torneio. Então, num evento com 2.000, 3.000 pessoas, eles não vão jogar o high roller de 100 mil do PS no outro dia. Então, tipo, é a vida do cara ali. Então, ele faz de acordo... não tô dizendo que é melhor nem pior. Tô dizendo que... Agora, assim, num field de estrelas only ali, eu acho que o único desses três que tem a capacidade de se adaptar para jogar num sitting goal de 45 com esses caras é o Phil Ivey. Negreano também estaria, né? Tipo, você nem colocou ele na pergunta, mas acho que tá meio subentendido, né? Tipo, dos da antiga, acho que o Negreano, Phil Ivey, Patrick Antonius, acho que se adapta também para jogar com qualquer field, né? O Phil Hellmuth e o Seidel acho que sofreria um pouquinho. Eu acompanhei o Seidel, só pra gente concluir, no WPT, que eu fui fazer o torneio de campeões, evento de $15 mil de banho só para campeões do WPT, conversei rapidamente com ele. E assim, ele fez, né, mesa final naquele torneio ali, que não é um torneio tão forte quanto seriam esses fields ali, apesar de serem só campeões do WPT. E eu tive essa resenha parecida, e era bacana, é legal de falar, porque é uma coisa que tipo, só as pessoas mais próximas e os amigos têm ciência, né? A equipe de comentaristas americanos do WPT eram o Tony Dunst, o Jake Code, Jeff Gross, Jonathan Lee e o Jason Mercier. Você imagina o break, se não era legal. Tá louco. Você imagina que o break era bacana, eu e o Bunny fazendo do lado, né, em português, e a gente conversava, esse tipo de coisa, tipo assim, e as reflexões são bem parecidas acerca do Hellmuth e do Seidel, né? Então, cara, excelente a pergunta. O Phil Ivey teve recentemente um escândalo de baccarat. Você é um jogador que o olhinho brilha lá no cassino. Eu sei que o senhor curte qualquer joguinho. Ele, até onde me consta, ele não quebrou regras. Ele descobriu onde que estava um buraco do cassino, viu que tinha um defeito no baralho, entendeu, pedia para o cassino para virar as cartas. Ele, uma mulher oriental, arrumou um edge gigante e ganhou do cassino. Ele foi condenado a não ser pago o que ele ganhou o dinheiro, né? Ele já perdeu na Inglaterra e provavelmente não vai receber o dinheiro que ele ganhou. Eu queria a sua impressão, porque pelo seu conhecimento de vida, de baralho, de cultura de jogo e tal, não sei o quê, a impressão que a gente tem, e que ela é incomum no poker, porque no poker é um jogador contra outro e a banca ela tá ali para administrar o negócio, mas quando a gente vê alguém ganhar da banca e sem efetivamente roubar da banca, a impressão que dá é sempre uma sensação de vingança doce. Exatamente. Qual é a sua impressão a respeito dessa história toda? E aproveito para reivindicar o 30 for 30 para quem ouve em inglês, o 30 for 30 da ESPN em podcast, que é maravilhoso a respeito desse assunto. Cara, é bacana, muito legal a tua pergunta. Vamos lá. Acho que quem não gosta de cassino, bom sujeito não é, né? Cassino é bom demais. Qualquer jogo de baralho, bom sujeito, muito bom não pode ser, entendeu? Como fazer uma menção à minha saudosa avó Iracema Camargo, que falava que você não pode confiar em ninguém que não tenha vícios, né, cara? Eu, por via das dúvidas, tenho todos, né? Então, vamos lá.
essa questão, né? Ela sempre usava o exemplo, né? O Hitler, por exemplo, não comia carne, né? Tipo, falei, olha só, né? Não tem, podia cuidar bem dos animais, mas olha o que fez com os humanos, né? Então, vamos lá. Cara, assim, eu tenho uma experiência particular. Outra coisa, galera que tá ouvindo, cara, no cassino você puxa com a mão e eles com a pá. Não dá pra ganhar muito no jogo que você puxa com a mão, o cara com a pá industrial, ele tirando as fichas. É um jogo desigual. É como jogar xadrez hoje contra um computador de última geração. É você fazer um levantamento de peso com guindaste. Difícil de ganhar, né? Você pode ganhar, mas vai ser puxado, né? Aí você fala, cara, eu acho assim, bem bacana o cassino hoje como entretenimento, o cara chegar e falar, pô, igual você gastaria, sei lá, $200 pra ir assistir um show. Você pega um amigo, tipo eu e você, e fala, bom, vamos no cassino, a gente vai gastar $100 cada um e vamos beber e dar risada e isso, aquilo, tal. É um programa. Com o passar do tempo, né, eu li o livro Beat the Dealer, né, sou um cara entusiasta de jogos de tabuleiro, de estratégia. Até voltei, ganhei um torneio de xadrez no sábado agora, hoje a gente está numa segunda-feira. 11 anos parado, com 10 vitórias e um empate. Eu ainda jogo na internet todo dia, né? Então, mas eu não falo pros caras que estão jogando, porque aí os caras acham que eu tô também totalmente out ali. E de noite fui comemorar o torneio jogando gamão com o Vitão ali, né? Ficamos ali, então, pô, jogo presente o tempo todo. Cara, eu vi aquele livro Beat the Dealer, que depois motivou ao grupo do MIT, isso antes do filme, né? Do Breaking Down the House, acho que é o nome do filme. E eu comecei a estudar Blackjack, né? Contagem de cartas. Tem uns livros, depois eu vou te mostrar, tinha umas fotos ali. Tem os livros ali e tal. Estudei a parada, pra você contar carta, etc e tal. E efetivamente, posso falar que eu fui um cara lucrativo jogando Blackjack, né? Tem até a gente foi expulso no cassino da Venezuela uma vez. Eu e outros jogadores de xadrez que a gente tinha alguma habilidade. Sem violência. Não, com um pouco de hostilidade, de intimidação, etc e tal. Foi meio bravo, né? Isla Margarita no ano de 98, né? E, cara, fui, tipo... Pô, bacana você falar, foi ganhador no Blackjack, né? Fui porque, assim, a contagem básica, com as regras antigas do cassino, e sempre eu achei uma sacanagem muito grande do cassino, fazer regras específicas. Pô, como é que o cara pode, uma coisa que é do ser humano, cara, você... barrar o cara, né? Uma estratégia que você é feita. Cara, se você pegar, vamos pegar os jogos, é bem bacana o que você falou, a roleta. A roleta é 36 em 37, tá? O edge da roleta. Simplesmente isso aí, 36 em 37. É um edge mínimo, né? Porém, é um jogo de números, tá? O Blackjack, ele só é considerado jogo de azar porque a banca classifica depois. Se a gente jogar um Blackjack de mano e cada hora um for a banca, é um jogo de habilidade, né? Se você pudesse ser a banca do cassino 50% das vezes, é um jogo de habilidade. Que eles podiam cobrar um rake, etc e tal. Mas ele é um jogo que você, em determinado momento, pode ter vantagem contra a banca. Por quê? Pô, se você viu que saiu mais cartas baixas e o baralho está recheado de figura, você aumenta a unidade. Por exemplo, você está jogando $1, você está fazendo a contagem, quando o baralho estiver cheio de figura e pouca carta baixa, você passa a jogar $50 em vez de um exemplo. Sim. Que acontece. Exato. Você tem que fazer a subida. E o que acontece? O cassino hoje ele policiou isso de duas maneiras. Então, quanto mais baralhos, melhor para o jogador que conta. Isso que às vezes o pessoal não entende. Por quê? Se você está jogando com 8 baralhos, mais vezes a contagem vai estar boa para você apostar forte, porque vai ter algum momento que vai ter, tipo assim, pô, grosso modo, você conta, tipo assim, de 2 a 6, você subtrai um ou adiciona um, e de 10 ou figura você faz o oposto. Você vai ver e as outras cartas são neutras. Com 8 baralhos, em algum momento, o baralho vai estar muito mais pendendo para um lado ou para o outro. Se for a favor, teu a favor, porque é a carta alta, que você faz blackjacks, abre, splita, faz o diabo, você aposta mais, e se for menos, você para o jogo. Você tem a sua vantagem. Você pode parar, a banca não. Agora, pô, cara, isso é uma coisa que tá dentro da realidade do jogo, ou seja, vai acontecer tão poucas vezes que o cara não tem que se preocupar com isso, né? Não tem que se preocupar com isso. É a mesma coisa que o cassino faz com a moça. Quando às vezes você está ganhando na roleta, troca o croupier, não é porque você está te dando sorte. É porque o croupier ele é treinado a jogar a bola de um jeito. Então é um evento que ele... É até bacana falar de matemática aplicada, que eu dei uma palestra semana passada. Ele não é aleatório, ele é estocástico. Estocástico significa o quê? Ele tem uma tendência de onde a bola vai parar. O dealer é treinado para a bola ficar no zero. Então, em teoria... Se você pegar os números que cercam o zero, você vai ter algum tipo... Você pode ter algum tipo de chance, é por aí. Porém, uma coisa é... A dealer está na 8ª hora de trabalho, ela não consegue jogar do mesmo jeito.
Então, se você acompanhar o croupier que roda a bolinha ali, naquele horário das 6 às 7 da noite, cara, vai ter uma tendência maior. Cara, você vai barrar o cara que fez essa análise, fez e apostou dinheiro nisso, porque ele tá tendo um pouco de chance. Então, tipo assim, eu tenho minhas restrições contra o Phil Ivey, mas eu acho que nesse caso eu sou pró-Phil Ivey, cara. Tipo assim, eu acho que a gente tem uma questão do cassino, né, cara, de ser aquele meio negócio soberano, meio aquela coisa mob, né, meio máfia, né, tipo assim, aqui quem ganha é a casa, cara. Então você tá ganhando, você vai pra uma salinha escura lá, os caras vão te enfiar porrada e você vai ser colocado no blacklist ali no livro. Eu acho assim, o cara que rouba a ficha, que troca o dado no craps, isso aí, o cara tá violando as regras. Agora, uma habilidade mental, como o exemplo do Stu Ungar, que acabou com o blackjack de um baralho em Las Vegas, porque ele contava todas as cartas, e com Jim Rami, né? E agora, pô, vai proibir o que? A cabeça do cara? Não dá, né? É isso aí, Marcelo Lanza Maia. Estamos de volta depois da entrevista fantástica de Vini Marques. Polêmicas, histórias, quanta coisa legal, cara. E vamos começar na sessão de interação do ouvinte, cara. Aqui com as mensagens lá no YouTube. A gente nem sempre olha as mensagens do pessoal que manda no YouTube, até porque o YouTube é o jeito errado de ouvir, né? Mas o Adenilson já pediu para falar o nome da conta, o nome dele para regular a conta. Aí o Eli, fala meu nick no PS aí pra conta regular, Galo Vaz é o nick, vamos filho. A gente falar do Galo sempre sempre vamos falar, né, velho? Sempre. Somos parciais, né? Exato. O Matheus Ferreira Alves, quebrei no PS, fala meu nick pra voltar a regular. Nick Val DDR, vamos! Não tá falado aí, Matheus, vai ter que botar o dinheiro, né, velho? Não adianta, porque jogando free roll vai ser difícil regular a conta. E Gustavo W, cada susto que eu levo com essas elevações de voz no entrevistador, se ele passa susto com a edição fantástica do Rodolfo, que já dá uma descida, você imagina sem, velho. Você imagina se eu estivesse editando isso. Tá louco. E, Lanzinha, cara, aconteceu uma coisa sensacional lá no grupo, cara, que o Lima Júnior falou com a gente que a música de abertura do programa, que é tocada pela minha banda, o Hot Rod Combo, Ace of Spades do Motorhead, é o toque de celular dele, cara. Fenômeno, hein? E eu ganhei meu dia, velho. Fenômeno. Eu toco bateria no toque de celular de um cara, velho. Me dá vontade de ligar todo dia pro Lima. Só pra saber que em algum lugar do mundo estão ouvindo o Hot Rod Combo, cara. Que coisa linda. Fenômeno. E, Lanzinha, e vamos finalizando aqui o nosso programa, cara. A gente finaliza lembrando que, para acompanhar todas as notícias de pôquer do Brasil, o endereço é superpoker.com.br. Na aba /clubes tem a guia de clubes do Brasil. E na aba de vídeos e no YouTube tem os vídeos do Super Poker. Vídeos fantásticos estão saindo lá, agora que o Gabriel tá lá em Las Vegas cobrindo, falando com o brasileiro todo dia, falando com os gringos também. Revistaflop.com.br é a revista que conta tudo do poker para você há mais de uma década. E mibilisca.com tá fazendo uma cobertura fantástica também dos brasileiros lá em Las Vegas, hein, Lázaro? Sensacional. Inclusive o Gabriel Grilo, cada dia mais grilo, né? Porque ele tá batendo muita perna naquele salão. Exatamente. O chassi dele tá cada dia mais grilo. Cara, como tá pulando o malandro, né, velho? Vamos pra nossa dica cultural, Lanzinha. Eu falei lá no começo do programa que eu ia pedir uma dica cultural. Cara, eu tenho uma dificuldade gigante na minha vida, que é o seguinte, eu até consigo escrever bem, eu tenho matérias que eu sou muito feliz com elas, aquela matéria nossa da Black Friday, a matéria que eu escrevi com o Serginho Prado, nosso antigo convidado, sobre deal, eu consigo botar bem as ideias no papel. Mas eu não tenho coragem de passar um texto meu sem passar por algum dos caras que corrigem os nossos textos. Até a descrição do programa nossa, ela passa pela correção do Rodolfo Vidal, cuja mãe é professora de português, então ele voa. Onde que a gente escapa, né? Mas, cara, eu não consigo publicar um texto sem passar ele ou pelo Murta, ou pelo Marcelão, ou pelo Felipe Fio, o No Feelings, brother Felipe Fio, ou pelo Rodolfo. Então, eu queria uma dica que é o seguinte, cara, um podcast de língua portuguesa. É uma língua fácil, né? Então, fica aí o meu pedido. Se alguém ouvir um podcast legal sobre língua portuguesa, e o formato tem que ser podcast, não pode ser canal do YouTube, que eu quero ouvir enquanto eu tô correndo, malhando, andando na rua, etc. Por favor, nos informem. E aí vamos para dicas culturais, que hoje são 3, Lanzinha. Uma minha, uma sua e a outra do nosso contador Leonardo Cansado. Não, hoje vai ser 2. Hoje serão 2. Beleza, então vamos fazer uma substituição. Porque a minha vamos deixar pro do Cansado para não ficar muita dica, até porque essa semana o que eu mais fiz foi jogar videogame quando eu não estava trabalhando. Então vou deixar para a dica na próxima. Aí sim. Então o Cansadão mandou uma dica pra gente, falou o seguinte, cara, a Martina Suzuki
escreveu uma biografia do Jô Soares. Aí eu falei, cara, e a Bia é boa? Ele falou, cara, não sei, acabou de ser lançada, mas se é ela escrevendo e a vida do Jô Soares, não tem jeito de ser Promete, ruim. né? Exatamente, promete muito. E a dica cultural que eu vou dar essa semana, Lanzinha, é de um livro, cara. O livro, como a turma, os ouvintes do podcast sabem, eu estou preparando para correr a Maratona de Porto Alegre no dia 2 de junho do ano que vem. E esse livro chama... 10 de junho? 2 de junho. Ah. 10 de junho é seu aniversário. Sim. 2 seria a minha data de nascimento. Isso. Não, é a data de nascimento. Exatamente. Não é o seu aniversário, mas é a data de nascimento. Longa história. Encurtando, Operação Portuga é a história de uma assessoria de corrida de São Paulo que tinha um corredor relapso, que não bebia água, não hidratava, mal treinava, não seguia. Esse sou eu correndo. Exatamente. Só que ele bateu uma maratona em 2 horas 43 e 50. Pra você ter uma ideia, o recorde mundial de maratona é um pouquinho acima de 2 horas. Então ele bateu um recorde de profissional. Sendo que ele era cara, ele era o Robert Lee da treta, entendeu? Ele foi lá e bateu a parada. E só que, ao contrário do Robert Lee, ele era um cara xaropaço que ficava malhando a turma, falando que ninguém nunca ia bater o tempo dele. E o dono da assessoria esportiva pegou 3 caras de 30 e poucos anos. Um deles, o Lelo, um cara que foi esquiador, que teve um problema muito sério na perna, cortou, fez enxerto ósseo, cheio de problema. Foi da namorada Daniela Sicarelli, que faz uma participação no livro também, na história, e pega esses 3 caras e bota os caras para bater o tempo de 2 horas 43 minutos e 50 segundos. O livro se chama Operação Portuga. Para quem gosta de corrida e para quem não gosta de corrida, o livro é delicioso. Divirtam-se. Sensacional, senhores. E, Lanzinha, fechamos então por aqui, né, cara? A gente lembra que a edição é do Rodolfo Vidal. Muito obrigado. E muito obrigado por acompanhar mais esse PokerCast. Estamos de volta semana que vem com a segunda parte da entrevista do Vini e mais WSOP. Sensacional. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência e pelo carinho que todos têm com a gente. E até o próximo programa. Valeu. Playing for the high one, dancing with the devil, you're going with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queens, double sticks or three, 3 aces of spades, 3 aces of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to leave.